tu não faz nem o miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a espera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Soltou? Tamo ao vivo? Salve galera do Plano Enem, vamos lá, pedindo sempre as bênçãos às entidades do tempo. Quero ver, vem cá, ó, fazer um bumerangue aqui, galera. Fica o desafio, ó, meio lameirão, meio otto aqui. Tamo junto. Tamo sem rosto. Oi? Tamo sem rosto, total. Vamos lá, peraí. Será que vamos ver se vai dar certo? Veio. Ah, não dá. O que tu tá querendo fazer? Eu tentei só assim. Ah, não, agora dá. De novo? Sem rosto. Não, não vai dar errado também. O que vai? É porque eu ia botar minha cabeça na sua. Que isso, cara? Vamos lá, galera. Raicinha com a gente aqui também hoje, fazendo a coordenação das coisas. Mostra o rosto da Raíssa aí. Olha lá, gente, maquiada. Tava bom? desde 3h30 da tarde Rebocada. fazendo essa maquiagem aí. Bem isso. Tá? Lameira já nasceu bonita assim, né? Que isso, a Raíssa também. Bom, então, Tameira, vamos tocar. O passador tá contigo? Tá comigo. Aqui. Hoje tá contigo. Vamos lá, Lameira. Começa a falar aí dos seus gráficos favoritos. Ah, né? Aquilo que eu fiquei 3 anos fazendo. E o povo vocês são muito impacientes, pessoal. Semana passada ficaram, tem que fazer questão rápida, não sei o quê. Precocidade é um problema, várias pessoas procuram médico por causa disso. Calma. Então, gente, vamos ter mais calma sobre esse ponto, porque isso, inclusive, é aquilo que vai te possibilitar, nessas últimas semanas, selecionar o que é mais importante para revisar. Com certeza, porque a gente estava fazendo justamente o jus ao nome do projeto, né? Raio-X do Enem, ou seja, analisando de perto as questões, como estão caindo, quais são os conteúdos mais abordados, e você que ficou impaciente está de bobeira aí. Mas vamos lá, pessoal, dessa vez a gente vai fazer mais questão, fica tranquilo. Vamos lá, Lameira, vamos analisar então. Galerinha, vamos só aqui. Calma um pouquinho. Opa, isso. Tamo juntinhos, galera. Galerinha, só para começar, recapitulando aquilo que um pouco já falamos, para você que está chegando a primeira vez hoje, tá? Quem não assistiu a primeira aula. Tá liberado ainda no YouTube aquela primeira aula, diretor? Tá liberado, tá liberado. Tá liberado. Quem quiser assistir, né? A primeira aula foi uma revisão sobre história geral, tá? Então, se você quiser assistir, assista. A gente fala dessas estatísticas também. E lá, como eu falarei hoje, nós, inclusive, hoje vamos focar em história do Brasil, mas lá a gente mostrou o quanto essas estatísticas são importantes para fazer esse direcionamento. E lá a gente falou que o Brasil é o assunto que mais cai. Mas na semana passada a revisão foi sobre história geral e hoje vamos focar sobre esse grande assunto que é a história do Brasil, né? Olha a quantidade. Nos últimos anos, lembrando que a gente usou como referência para fazer o levantamento desde 2009. E para ser algo mais neurótico ainda, porque aqui a gente trabalha com a neurose, com a perfeição, o levantamento está lá, constando. Seleção que foi anulada, mas a banca formulou questão, primeira, segunda, terceira aplicação. Então, PPL, quando foi aplicado pela segunda vez, quando foi cancelado, tudo entrou nesse levantamento, porque é quando a banca se revela, aquele tipo de banca que nasce em 2009 e que transforma o Enem. E por isso o Brasil é o grande protagonista desse ponto, né? É isso aí. E é o seguinte, galera, por que é importante esse levantamento, esse cuidado, essa seleção das questões que o Lameira fez aqui pra gente, que a gente está analisando? Porque fazer vestibular, assim como fazer qualquer concurso, quem é concurseiro sabe o que eu tô falando, vestibular, ele tem jeito, ele tem cheiro, ele tem característica, entendeu? E você tem que conhecer a forma como as questões caem para começar a entender. O comando da questão é diferente. Por exemplo, você nunca vai encontrar um VOF na questão do vestibular do Enem, mas você pode encontrar outros vestibulares. A questão do Enem, as respostas são muito interpretativas, muita base no texto. E quanto maior e mais familiarizado você tiver com essas questões,
melhor ainda, menos erros você vai cometer e consegue jogar seu TRI lá no alto. Sim. E é por isso que você precisa não se surpreender, né? Eu acho que uma guerra, e o Enem é isso para vocês, você precisa conhecer ao máximo o seu inimigo. Todo grande general conhece ao máximo o seu inimigo, ele vai saber todas as possibilidades. Quando um grande goleiro sabe usualmente como cada cobrador de pênalti vai fazer num grande campeonato, né? E é por isso que você tem que ser o quê? Perfeccionista. É esse momento que você busca essas relações. E História do Brasil hoje, que é o nosso grande foco, é o nosso protagonista da aula, é o protagonista da prova de História também do Enem. Isso aí, treinamento duro, guerra fácil. 164 questões de Brasil, 100 de geral, outros que a gente coloca, que existe, cara. Colocamos como patrimônio, memória, tá? E aí... A pizza. Famosa pizza, porque tudo termina em pizza, mais coisa da História do Brasil. Com certeza. Né? Mas a carreira tá garantida, né? Vai manter isso aí. A carreira tá muito garantida. Tá muito garantida, né? Meu Deus. Eu morri. Enfim, deixa pra lá. Vamos lá. Não tô falando disso não. Isso, sem polêmica hoje. Sem polêmica hoje. E aí você vai reparar isso em termos de uma pizza, porque você consegue dimensionar em termos de quantidade. É mais que a metade da prova é a História do Brasil. Então, gente... Sexta da maldade, tem que ficar ligado todo o tempo. Que é importante. Hoje a entidade do tempo ficou meio maldosa, fez uma mistura aqui da parada e deu esse resultado. Vamos passar aí. Vamos lá. E aqui, para mostrar separado sobre aquilo que mais conta. Aí qual foi o meu critério, né? Meu critério é que eu peguei período pré-colonial. Isso vai desde a chegada dos portugueses até as revoltas emancipacionistas. Nesse ponto eu juntei o período joanino com o Império, tá? Porque é toda uma trajetória da construção de emancipação, independência, primeiro reinado, segundo reinado, tá? E aí eu vou, sobre esses dois pontos aqui, eu queria trazer um elemento importante. Primeiro sobre o período pré-colonial e colônia. Mais da metade dessas 41 questões que caíram, elas falam de assuntos de relações culturais. Sim, é isso que eu ia comentar. Porque... vocês têm que também se ligar ao seguinte, período pré-colonial e colônia, vou pegar e vou estudar isso aí. Claro que é uma coisa importante, agora você não vai ficar estudando, tipo, as capitanias hereditárias, o tipo de sistema. Qual prosperou, qual errado. Qual não sei o que, exatamente, aquele modelo decoreba de causas e consequências, isso é bobeira. Na verdade, a colônia, o período colonial brasileiro, ele é muito importante mesmo na formação do nosso país. A gente consegue traçar ali as heranças de várias relações indígenas, de várias culturas, de heranças afrodescendentes, de heranças europeias, dessa miscelânea que forma a grande beleza da cultura brasileira. Então é claro que colônia é sempre o tema forte. E como o Lameira falou, pessoal, não necessariamente uma questão conteudista, mas muitas questões de relações culturais. O que é bacana que nós falamos semana passada. A prova do Enem é uma prova muito crítica, muito construtiva também, e que tenta colocar cenários importantes para que você reflita sobre a sociedade, sobre a cultura que no nosso país. Sim. E a nossa origem está ali, está no sistema colonial, não tem como. A construção étnica das relações culturais. Lembrando que toda relação cultural é uma relação de hibridização cultural, ou seja, é como se fosse... O que é o híbrido? É aquele ser que catalisa, né? Mesmo que Portugal, a cultura cristã, né, ocidental, ela seja hegemônica por causa do seu poder econômico, seu poder de repressão, né? Por sua repressão, inclusive, cultural, física ou psicológica. Durabilidade de poder, né? Mas... como o próprio Foucault, roubando um pouquinho o próprio Leandro Vieira aqui falando, é relação de poder. Mesmo as instâncias menores vão deixar suas marcas, né? Mesmo quando Alexandre o Grande levou a cultura grega, as culturas dos povos dominados deixaram suas marcas. Sim. E produz algo novo, produz uma nova cultura. Claro, porque a questão de cultura é uma relação sempre de mão dupla, né? Por mais que você imponha, você nunca vai estar isento de conseguir absorver também, que é o processo de romanização, por exemplo, e a formação dos nossos idiomas, que é uma relação cultural que vai dar e receber do latim, assim como heranças visigóticas e de outros povos também. O nosso idioma, né? Aqui, para quem mora no Rio de Janeiro, quanto de origem indígena está nos nossos bairros. Sim. Freguesia é um termo colonial, né? Que é o bairro aqui do Proenem. Copacabana, Tijuca, que é um pântano. Então, colônia... firme e forte, tá? Eu não gosto de colônia, professor. Bobeira. E o lado bom, porque são relações culturais, porque colônia realmente, ela do ponto de vista conteudista, tem muita informação. Sob o ponto de vista conteudista, vale a pena revisar as revoltas emancipacionistas. Show. É aquela que tem um pouco mais de recorrência, tá? E o resto é muito dissipado. Tem como você criar uma periodicidade. O que é comum naquele conteudista, um pouco mais sobre emancipacionistas. E o outro ponto, lembrando que emancipacionista, tanto a conjuração baiana como a conjuração mineira, e porque ela tem profunda relação com uma questão importante, que é a questão negra no Brasil. Né? E porque se você colocar o movimento negro aqui,
a história do negro, da escravidão até a República, é com certeza o segundo assunto que mais cai no Enem. Show. É isso aí. E aí vem essas relações. E a relação de império, né? O mais interessante na relação de império, o que você tem sobre o Enem, né? Ela é muito importante você perceber. É a construção do Brasil, a construção de um Estado-nação, né? Isso, de uma tentativa de brasilidade também, né? Que é muito conturbada ali, mas a formação do Estado Nacional Brasileiro, sem dúvida alguma, está muito associada ao Império. Você vai reparar quantas questões já quero comparando a imagem de Dom Pedro I, comparando a imagem de Dom Pedro II, comparando toda essa trajetória. Aquela questão de Dom Pedro I ser ainda um soberano português e Dom Pedro II já ser um soberano brasileiro e tentar se construir como o Dom Pedro II sendo, sim, já nascido de terras brasílias e não um descendente de Bragança. Isso é muito importante e recorrente no Enem. Então vale muito a pena você construir. E principalmente, a grande parte das questões que falam sobre negro são provenientes do período imperial, tá? Ou seja, a questão de escravidão, das tensões, do processo escravista, do processo também de abolição, sim, elas são provenientes do período imperial. Então é muito importante você pensar o tempo todo na questão do império, onde está a construção nacional, mas também onde está o negro dentro dessa trajetória. É interessante observar assim, a colônia, você tem uma resistência negra mais desesperada, não é que desesperado foi um termo ruim, é uma resistência negra mais instintiva, de fuga, de suicídio, de violência. E no Império a gente já tem um movimento abolicionista que aconteceu em outros países e que vão gerar muita influência no Brasil, e você vai ter muita voz com mulatos ou negros que já são negros libertos e que vão colocar sim, através de vários jornais e publicando e também começando a alimentar o movimento negro em prol da abolição, que é uma luta muito dura, muito prolongada e que com certeza faz parte da história do nosso país. Sobre o período da República Velha, né? Você vai ter um período clássico, esse termo clássico, né? A República Velha vem consequente da oposição do governo posterior. Você que botou República Velha? Botei de propósito. Teve uma coisa que eu uma vez aprendi com o Lameirão. Eu sempre falei República Velha, né? Uma vez eu assisti uma aula tua e aí você falou a Primeira República. Eu falei, olha só, cara. E é mais engraçado que você tem 3 divisões sobre esse fato, né? Você tem aquele que chama República Velha, Era Vargas, Democrática, Liberal Democrática, ditadura e Nova República. Aí tem aquele que fala Primeira, Segunda, Terceira, Quarta e Quinta República. Caramba. E tem aqueles que excluem os períodos ditatoriais e falam que não foram repúblicas. Que não foram repúblicas. Então, aí bota República Velha porque é o mais popular mesmo esse processo. Porque, presta atenção, República Velha, Estado Novo. O que é velho? Aquele modelo republicano. Sim. E esse é um novo modelo de Estado. Né? Lembrando que Vargas copia esse nome, inclusive, do fascismo português, né? Do salazarismo. Salazarismo, pode crer. E aí você vai ter, dentro dessa construção da República Velha, você tem aquele que é mais diverso. O negro, toda hora é recorrente, né? Até o próprio índio, a questão indígena. Esse negro, nos primeiros anos da República, a questão das relações sociais, canudos, né, contestados, de movimentos sociais, e também a própria relação de modernização, né? A questão da modernidade em contraponto um país agrícola, ou seja, agroexportador e dependente das oligarquias. Né? É isso. Então, o período da República Velha, ele fala de povo, ele fala das relações, das mobilizações sociais e da própria necessidade de discutir modernização versus questão oligárquica. E isso é muito interessante. A própria questão que ano passado, na primeira aplicação... Voltamos, né? Não sei. Foi o espírito do conselheiro aqui que apareceu. Tô falando, fica brincando com as entidades, elas já aparecem mesmo. Não sabe mesmo não, Rodrigo? Foi Raíssa não que fez alguma coisa aqui? Ela se mudou daqui. Oi? Pois é, cara. Aí, ó, tá Estranho. de novo. Não, é que eu tô atrasada. Quer falar mais uma coisa de República Velha? Não, acho que você falou tudo, né? A estrutura política da formação, porque a pessoa fala assim, nunca antes foi um momento tão corrupto da história do Brasil. Era no estudo de história, né, E cara? o mais interessante é ali que começa tudo. A gente vive até hoje a política dos governadores, né? Sim, pra cacete, cara. O que é a política brasileira hoje, se não uma grande oligarquia de negociatas? Relação de consenso. Esse grande acordo aí que a gente comentou. Pra se manter no poder, né? É aquele negócio, né? Isso aí já começou durante a República Velha, então. E aí também acho que vale ressaltar só a importância também de das 2 grandes forças que estão fora da oligarquia e que estão contestando a oligarquia. Uma que é a força operária, sempre muito mais oprimida e sempre muito mais com uma enorme dificuldade, obstáculos de se evoluir. E aí ela vai ter orientações interessantes. Primeiro uma orientação sindicalista, com o anarquismo italiano que está chegando com a imigração. Depois a Revolução de 17,
com a Revolução Russa você vai ter uma nova reorientação, e depois em 22 o PCB vem para tentar pegar o trabalhismo para ele e o Vargas vai tirar dos caras. E claro, os militares, né? Isso. O movimento tenentista também. O militar, ele é um protagonista de toda a nossa história, do Império até os dias de hoje. Eles demoraram para nascer, né? Tipo assim, mas quando nasceram, falou, agora a gente vai de lá. Não vamos governar esse país. Principalmente o Exército, né? Ele está sempre ali dentro dessas relações de poder, discussões, de protagonismo ou não. Então é muito importante você ter toda essa noção de trajetória. Sim, né? É importante saber que tipo, aqueles tenentistas que estavam lá com Prestes, sonhando em acabar com a oligarquia e fazer uma revolução em prol de um positivismo, de um Estado mais industrializado e sem as corrupções da oligarquia, é a mesma geração que vai dar o golpe de 64, entendeu? Os caras são tenentes ali, são capitães com Vargas e são generais em 64. O Olímpio Mourão Filho estava em todos os lugares. Então aquele movimento... dar golpe, né? O cara é bom pra isso. Então o movimento tenentista, pessoal, não é só aquele momento. Ele é a origem, né, de um plano de projeto de poder dos militares que vai desembocar em março de 64. E também, lembrando do ponto que cada vez mais cresce muito nos últimos anos, que não chega a penetrar como estatística, mas serve tanto para o Brasil como geral, é a questão do movimento feminista. Sim. Né? E eu acho que um exercício que você deve fazer, da mesma forma de perguntar onde está o negro ao longo do tempo, na história do Brasil, é onde está a mulher. Tá? Isso é muito importante, lembrando que na República Velha, você está tendo a primeira onda feminista. Né? Você está tendo a primeira onda feminista, inclusive na questão da relação operária anarquista. Mas isso não é tão divulgado no nível didático, então tem uma incidência talvez menor. Mas o movimento feminista na onda do sufrágio, do direito pelo voto, que vai ser concretizado no processo da Era Vargas. Né? E depois você vê o período que mais cresce também. Nos últimos anos, cada vez mais tem questões sobre esse período. Ainda mais porque ele é muito protagonista. Só lembrando de uma coisa, 1917 completa 100 anos esse ano sobre a greve operária no Brasil. Então pode ser um assunto que vale a pena você ficar de olho. Verdade, 1917, a grande greve de paralisação. E se eu não me engano, 1917 não tem nada a ver, não. A lei Adolfo Gordo, lembra dessa lei? Transformar a questão como caso de polícia. Isso aí, né? Então também a ver com o movimento operário. Sabe, outro dia eu estava refletindo, né? Porque recentemente a gente passou pela questão da Samarco, né? Do desastre ambiental que ocorreu em Minas Gerais, que provou toda uma alteração do ecossistema. E lugares onde, tipo febre amarela, que foram combatidos na República Velha por medidas como Oswaldo Cruz, né? Estão retornando, inclusive, ao próprio Rio de Janeiro. Então, eu acho, ainda mais que o Enem, ele é interdisciplinar, pode ser em biologia, inclusive, eu estou até metendo pitaco, a própria história, que vale a pena você ficar focado em Revolta da Vacina, Oswaldo Cruz, relação medicamentosa, porque, ainda mais que tem movimento social ali, tem a ver com o discurso de modernização, pode ser um assunto que vem. Sobre a ditadura, né? Muitos não vão gostar desse termo, mas eu vou usar o termo. E sobre o período da ditadura, ele tem ganhado protagonismo e vai se ganhar porque nós estamos toda hora nos relacionando hoje com esse imaginário, seja positivo, seja negativamente. Né? Então, a banca do Enem ela é muito atualizada e ela com certeza vai trazer questão esse ano tentando pensar aparelho repressivo, né? Como o sistema ele é antidemocrático, isolamento de movimentos sociais, ele vai ter profundo interesse em achar esses assuntos. Né? Com certeza, pessoal. E a ditadura militar, ela se transforma num tema muito forte, principalmente porque as consequências e os resultados da chamada Comissão da Verdade, né? Quando você tem a criação de um grupo de pessoas que parte delas foram muito envolvidas e tiveram entes queridos que foram mortos na ditadura, como é o caso da esposa do operário Manuel Fiel Filho, a Clarice, que é uma das chefes da Comissão da Verdade. Isso você trabalha com muita coisa, pessoal. Como o Lamerão falou, como aparato de repressão do Estado, como questões mais técnicas de perseguição, tortura, censura, e até mesmo questão de memória, que pode ser trabalhada de várias maneiras diferentes, como, por exemplo, João Goulart, que morreu fora do país, em exílio, e quando ele veio ao Brasil, ele foi enterrado sem nenhum tipo de condecoração de presidente. O cara foi, ele 3 vezes, 2 como vice-presidente, um plebiscito, e foi enterrado como uma pessoa qualquer, e a Comissão, na verdade, resgatou aquilo, conseguiram fazer uma autópsia ali, viram que ele realmente tinha sido envenenado, que não houve um acidente, como foi publicado na época, e ele depois teve as honrarias colocadas novamente para que ele fosse lembrado como presidente e não simplesmente como um cara golpeado que estava no poder de forma provisória.
Então, cara, a ditadura abre um leque enorme de questões que podem ser trabalhadas de várias maneiras diferentes, tá? Fique esperto, com certeza é tema forte. Ainda mais nessa situação atual do Brasil, que tem aí uma parte da população civil clamando por uma intervenção militar. Os militares não querem intervir, tá? Mas tem parte do povo clamando por isso. E então é uma discussão que com certeza todo professor de história gosta de falar e o cara que vai fazer a prova do Enem é um professor de história também. E o outro assuntozinho que cai com uma certa recorrência, né? É a Era Vargas. Tradicional, né? Tradicional, de todo vestibular. É clássico. Pensando muito é igual trabalhismo. o Globo na praia, o mate na praia. Principalmente trabalhismo, né? O grande protagonista, a relação deles com movimentos sociais, relacionado e focado na questão do trabalho. É o grande protagonismo de Vargas. Vargas do trabalhismo, com certeza. Eu ainda acho que também pode... Porque caiu em 2013, se não me engano, uma questão sobre a FNB, lembra? A Frente Negra Brasileira. Isso. Então, você tem Pensando na trajetória do negro, né? Exatamente. E aí, ela não se conclui com Vargas, mas pouco se fala depois de Vargas, porque você tem toda uma luta pela sobrevivência na colonial, depois uma luta pela abolição imperial, depois uma luta para ser inserido socialmente na República. Aí o Vargas vem e fala, não, o negro faz parte, vamos lá permitir o candomblé, a umbanda. Porque não existe mais vagabundo como era tratado na República Velha. Existe o trabalhador. Tem a Casa Grande Senzala, que é publicado durante o governo Vargas. A concepção de democracia racial. Exatamente. E aí você cria um outro problema, que é a democracia racial, esse conceito, mas aí ninguém mais quer falar. Então depois a questão negra, ela meio que se enfraquece pós-Vargas. Então acho que o Vargas também tem essa questão de deslegitimar a República Velha, trazendo o negro como pertencente à sociedade brasileira. Sabe o interessante? Quando você vai ter a primeira lei contra preconceito de raça e cor no Brasil, é a Lei Afonso Arinos, que acontece durante o governo Dutra, né? E criado pelo Afonso Arinos, um membro da UDN, que ele vai criar essa lei quando uma bailarina norte-americana negra foi barrada a Catherine Durham, ela foi barrada num hotel em São Paulo. Aí claro, totalmente politizada, ela vai à imprensa e denuncia. Precisou uma negra norte-americana ser rechaçada, sofrer racismo no Brasil para se ganhar publicidade e a lei vir. E o mais interessante é que houve uma tentativa de levar essa lei para o Vargas. A lei por um tempo ficou conhecida como Lei Getúlio Vargas, mesmo não ter sido criada por Vargas, e sim por um membro da UDN, que foi Afonso Arinos, que era um intelectual da época, porque a UDN tinha o próprio Gilberto Freire como membro da UDN, né? E a República Liberal Democrática, né, é um período que cai principalmente, né, se você for colocar Jango aqui, mas eu boto Jango geralmente relacionado à ditadura, porque tem uma relação mais com aquele contexto, e aí Vargas e JK são os protagonistas desse movimento. Claro, não tenho dúvida disso. São dois projetos distintos, né? Um projeto supernacionalista de empresas estatais, de economia nacional, e um JK do tripé econômico, de abertura total ao capital externo, um desenvolvimento desenfreado. E os impactos disso em relação à sociedade. Né? Inclusive a natureza também, né? Que a gente quase não fala, e tribos indígenas e tal. Bom, que raio-x bom, hein? Agora, deu até vontade de fazer o Enem. Vamos lá? Mentira, quero fazer não. Deus me livre, vai dar 2 dias. Já chega disso. A pizza. 2 finais de semana, né? Não. Final de semana é dia de maldade. Mais uma pizza. Vamos lá, mais uma pizza, só pra ter uma visão. É bem equilibrado, né? Tem bem equilibrado em termos de assuntos, né? Mas vale a pena. Tem já algum comentário interessante, Raicinha? Tá tranquilo? Tranquilo. Tamo de boa? Então. E aí, só aquelas estatísticas antigas que a gente já falou. Quem quiser escutar sobre elas, tá lá no Raio X Enem. É como se fosse um grupinho lá nos vídeos do Pro Enem no canal. Isso. Né? Por favor, dá uma olhada lá. Nossa carinha assim, ó. E a aula passada foi justamente falando sobre esse assunto aqui. Você vai ter a complementação. Juntou um e o outro, vai dar o quê? Vai dar um bom caldo e aprovação. Vai dar o quê? 42 humanas? De leve, no mínimo, assim. né? Isso se você estiver passando mal com a carreira. Com pressa, com preguiça. Né? Então... Aqui é a estatística, só botei aqui. Aí... É a pizza, né? A pizza de geral é bem mais tensa, né? Nossa. Eu gosto de som degradê. É fatia. É bonito mesmo. É legal pra caramba. Tá achando isso aqui o quê? Mas foi tu que fez esse degradê aqui? Não. Gente, mandar um beijo pro pessoal que monta esse material maravilhoso. Né? Gente, eu quero mandar um beijo pra todo mundo que pediu um beijo. A gente sempre esquece, porque pede no Instagram a gente não sabe. Muita gente. Mila 23, 45, não sei o que é. Aí... Danadinha ousada. Zoando, não precisa. Mas assim, fica muito difícil a gente mandar porque a gente sempre vai esquecer alguém, a pessoa fica magoada. Verdade. Né? E é isso. E aqui outra última estatística falando da questão de memória. Lembrando que essa questão de memória, ela cai, são 15 questões falando só de memória, isoladas.
mas tem muita questão de memória que está diluída também durante as questões relacionadas a algum assunto específico, tá A ok? gente falou bem também na aula passada sobre memória, tá? Pra quem não assistiu, dá uma olhada lá. Inclusive, semana que vem você vai ter as aulas em dupla e a minha aula será sobre memória com um convidado muito especial, né? É mesmo? É. Vou trazer... A minha também. Vamos lá, eu sou de estatísticas aí pra quem botar. Tá show. Vamos começar? Então, começa aí, Lameira. Vamos lá. Tu que tá com as ímpares, vamos lá. Questão 1, Enem 2015. A língua que usam por toda a costa carece de 3 letras. Convenha saber. Não se acha nela F, nem L, nem R. Coisa digna de espanto. Porque assim não tem fé, nem lei, nem rei. E dessa maneira vivem desordenadamente, sem terem além disto conta, nem peso, nem medida. O Gandalf. O Gandalf ele vai ser um dos maiores teóricos para justificar, inclusive, a própria escravidão indígena, né, lá no processo, porque quando se chega ao Brasil, várias teorias vão surgir em relação ao índio. Vai ter o cara que vai dizer que o índio surgiu no mesmo mundo dos gnomos, dos pigmeus, tinha essa teoria. Vai ter o outro cara... Porque o próprio Brasil, eles vão achar que é a Ilha Brasis, que desaparecia, surgia. Nossa, porque aguçou o imaginário, a curiosidade, e se fazia. E vai ter uma galera mais pesada, como o próprio Gandalf, que vai justificar que o índio surgiu da putrefação. Nossa. Né? Ou seja, surge do resto, né, que está apodrecendo. Aí já é uma visão mais preconceituosa. Por exemplo, tem quadros que relatam o índio está indo para o Brasil, a caravela e um dragão, porque eles achavam que tinham seres fantásticos. Então, nesse contexto de imaginário, isso está muito presente. Uma dica que eu dou para vocês de coração: sempre que é um europeu dentro desse contexto, seja relatando a América Espanhola, como a América Portuguesa, ele sempre vai estar olhando com um olhar etnocêntrico. O que é um olhar etnocêntrico? Ver aquela outra cultura, de uma outra grupo étnico, como inferior. No caso, eurocêntrico também. Todo eurocentrismo é um etnocentrismo, mas nem todo etnocentrismo é eurocêntrico. Mas no caso, esse etnocentrismo ou eurocentrismo, ele vai marcar a visão de inferioridade. Já outros relatos, o relato do índio em relação ao europeu, em alguns textos, pode ser de curiosidade, né? Ou seja, de não entendendo aquelas relações, porque vem o europeu com a visão de comércio, de lucro, de organização, né? E isso não pertence à cultura indígena. Então essa relação cultural, esse jogo vai estar sempre presente. Leve-se sempre a visão de etnocentrismo quando for o europeu olhando para o índio, para o negro, porque tem sim essa visão de superioridade que eles vão querer colocar. Inferiorizando, por exemplo, pode ser inclusive quando eles vão relacionar lá o espanhol chegando nas cidades astecas e não acreditando como aqueles caras conseguiram construir umas cidades tão belas. Sim. Né? Impressionante a cidade, né? Chamada de a Veneza da América, no Tenochtitlan. E eles falam exatamente, assim, como é que esses bárbaros, né, que vieram de coisas podres conseguem fazer até um canal de ligação? Algo bom, eles se surpreendem. Não conseguem acreditar. I can't believe. Vamos passar a observação do cronista português Pedro de Magalhães de Gandalf, em 1576, sobre a ausência das letras F, L e R na língua mencionada, demonstra o quê, Raicinha? Qual a estatística aí? Raíssa tá com uma cara de bolada, né? Raíssa tá. Vamos animar aí, Raíssa. Eu tô tentando acompanhar aqui o pessoal. Eles pediram pra vocês lerem primeiro todas as alternativas pra depois a gente falar do gráfico. Ah, tá ok, então. Então vamos fazer uma dinâmica um pouquinho diferente na aula passada. Pode ser. Acho que é até bom mesmo. Beleza. Né? A gente olha tudo com calma. Então lá, letra A, simplicidade da organização social das tribos brasileiras. Letra B, dominação portuguesa imposta aos índios no início da colonização. C, superioridade da sociedade europeia em relação à sociedade indígena. D, incompreensão dos valores socioculturais indígenas pelos portugueses. E, dificuldades experimentadas pelos portugueses no aprendizado da língua nativa. E aí, Raicinha, quais são as estatísticas? A maioria... Tá indo de quê? Letra D. Mas cadê o gráfico pra gente aí? Ah, aqui. Boa. 63%. Eu gosto assim, quando aparece tua carinha ali, parece uma correspondente internacional, falando diretamente, né? De Paris? De Paris. Né? Ela de tem... qualquer outro lugar do mundo, né? Não. Tipo, parece mais do Iraque. Penha, você tá afim? Não, vamos lá. Tel Aviv. Tá bom. Então vai lá, Lameira. Qual é a resposta aí, Otto?
Pra ele vir aqui, vamos fazer. Eu vou com a maioria, hein? Eu vou com a maioria. Dá aquela clicada aí. Sou pró-ENEM, sou pró-aluno. Letra D. Caraca, né? Porra, moleque. Aqui tem uma pegadinha, né? Olha só, superioridade da sociedade europeia em relação à sociedade indígena. Aqui, você pode até achar que pode ser essa alternativa, né? Porque fala muito da visão eurocêntrica, né? Mas no caso aqui, ele está questionando como pode esta sociedade que não pertence a esses valores se constituir, né? Então é uma relação de incompreensão. Como pode existir uma sociedade dessa? Inclusive, ele vai usar esses elementos para justificar que eles são bárbaros, que eles podem ser escravizados. Então, tanto a C e a D, eles têm um caráter eurocêntrico. Mas aí você tem que levar para um segundo quesito, que é o quesito da interpretação que o texto diz. O texto diz a incompreensão mesmo, né? Exatamente. E eu acho que essa questão, ela é que eu tô falando, quando eu falei no começo e volto a repetir, que tem que fazer muita questão do vestibular que você deseja para você compreender como é que funciona a banca. Porque é isso, cara, é uma questão que você consegue ter da interpretação do texto, né? Você tem o conteúdo histórico, você sabe que teve um choque cultural, você sabe que tem um afastamento da visão do europeu em relação ao indígena, mas aquilo fica bem explícito no texto, e mesmo se você não souber tanto conteúdo, se você for esperto, malandro e rato, você consegue, né, interpretar o que ele está pedindo e marcar corretamente a resposta. E foi uma questão que exigiu em um conteúdo de história colonial. Não. Qualquer pessoa faria isso aí. Muito mais compreensão das relações sociais. É isso aí. E uma questão bonita, uma questão legal. Uma questão denunciando a velha incompreensão. Sua vez, Otinho? Minha vez, então? Vamos lá. Toma um paninho aqui. Porque, moleque, esse paninho fica estranho ficar com a cabeça voando, mas é importante. Porque tô aqui escondido, tá? Tô aqui escondido, tá? Galera, vamos lá dar uma olhadinha nesse santo aqui, beleza? Imagem de São Benedito, tá? 6 de janeiro. Ih, meu aniversário. Olha lá, direitinho. Adaptado e disponível na acervo digital do Banco Nacional. E aí é o seguinte, pessoal. Aí, tá vendo? Já botou o pano aí. Os santos tornaram-se grandes aliados da igreja para atrair novos devotos, pois eram obedientes a Deus, ao poder clerical, contando e estimulando o conhecimento sobre a vida dos santos. A igreja transmitia aos fiéis os ensinamentos que julgava corretos e que deviam ser imitados por escravos que, em geral, traziam outras crenças de suas terras de origem, muito diferentes daquelas que preconizava a fé católica, oliveira, negra devoção. Bom, o texto está falando, então, sobre como que a igreja estava fazendo acerca de estratégias para tentar catequizar, para tentar converter, para tentar ensinar a fé cristã para povos que já tinham uma outra religião muito bem fundamentada, e essa mistura muito doida que vai gerar várias religiões afro no nosso país. Mas então fiquem ligados no que o texto está dizendo, ok? A referência aqui não te ajuda tanto. Então vamos lá, olha só. Primeiro, um santo que você já está vendo aqui, que é um santo São Benedito, tá? Aqui, sobre o esforço da igreja para tentar passar a palavra cristã para os escravos. E aí, a questão. Posteriormente, ressignificados no interior de certas irmandades e no contato com outra matriz religiosa, o ícone e a prática mencionada no texto estiveram desde o século XVII relacionados a um esforço da Igreja Católica para... Então, olha só. Primeiro, identifica qual é o objetivo da questão. O objetivo da questão é: qual é o esforço da Igreja Católica? Identificado aonde? No texto. Ah, professor, no século XVII nós estamos em 1600 alguma coisa, está tendo perseguição calvinista. Não, nada disso, galera. Texto e qual é o objetivo da Igreja Católica dentro da colônia, tá? Então vamos ler. A Igreja está querendo reduzir o poder das confrarias. É isso que o texto estava dizendo? Reflita. Ela quer cristianizar a população afro-brasileira? Reflita. Espoliar recursos materiais dos cativos? Pensa bem. Recrutar libertos para o seu corpo eclesiástico? Atender a demanda popular por padroeiros locais? Bom, vamos lá. Por favor, Raicinha. Pouquíssimas divergências, todo mundo acertou. Cadê o gráfico? Tá aí. Caraca, hein? Eu nem falei o gabarito ainda. E a Raíssa já tá aqui de spoiler. Brincadeira, ai, gente, hein, Raíssa? desculpa. Caraca, lá. Já todo mundo acerta, é B mesmo. Desculpa. Tô zoando, Raíssa. Pode voltar lá, mas pessoal... Não, fiquei bolado que ela falou a série. O episódio final da série, tu disse. Pois é. Cara, você fez isso, cara? Ela é dessas. Mentira. Tô brincando. Isso é uma coisa séria, uma coisa importante. Fala de falar me contigo, hein, matem. Raíssa? Não Ela me tá matem. ajeitando o cílio aqui bonitinha lá. Nem percebeu. Pessoal, vocês acertaram, tá? B de muito bom. É isso aí. Você tá vendo ali, então, estratégias que a igreja utilizou para tentar converter o máximo possível de populações afro-brasileiras
no processo de cristianização. Então ela não está querendo reduzir o poder das confrarias, tá? Na verdade, o texto não está falando sobre isso, mas é uma coisa que realmente incomodava, se fosse um modelo de resistência. Espolhar recursos materiais justificativos, coitado de cara, né? Vai espolhar o quê? Ele é escravo. Ele é escravo, cara. Ele nem roupa o coitado tem. Coisa é feita de algodão de má qualidade. Recrutar libertos para o seu corpo eclesiástico, óbvio que não. Não que isso não vá acontecer em algum momento, mas o racismo e, claro, assim fazendo uma conexão com outra questão, esse olhar europeu diante de alguém que é visto como inferior, jamais seria digno da Igreja Católica ter um padre negro. E atender a demanda popular por padroeiros locais, também não. Professor, gabarito B, tranquilaça a questão, muito fácil. Só vale ressaltar, para terminar aqui, essa questão seguinte. Claro que você vai ter várias formas de resistência negra, mesmo dentro do catolicismo, tá? Que vai dar origem a diversas entidades que são representadas por santos católicos, como é o caso de São Jorge com Ogum, como é o caso de Iemanjá com a Nossa Senhora da Aparecida, né? E tem várias outras entidades. Oxum. Então, galera, é aquela velha coisa do sincretismo religioso, de você colocar a imagem, olhar para a Ave Maria, mas não está vendo a Ave Maria, você está ali rezando para a sua entidade. Isso é, claro, uma forma de resistência cultural negra. Só lembrando uma questão de estratégia, pensando que a igreja ela foi muito inteligente no seu processo de conversão, né? Tanto com índios como com negros. Por exemplo, na relação com o indígena, a igreja vai aprender tupi, vai formular uma gramática, vai aprender a mitologia indígena, vai formular peças de teatro para relacionar a cultura indígena com a cultura cristã, para conseguir, de certa forma, atingir melhor, né, um índio no processo de conversão. E isso também se dá com o negro. E como o próprio processo de resistência, como o Atinho está falando, é o próprio candomblé. Né? O candomblé também é uma religião de processo de resistência e também de hibridização cultural. Não existe uma religião, né, que consegue captar tanta informação assim como o próprio candomblé, que tem questão com relação com a cultura indígena, com a cultura africana, com a cultura cristã. Né? Então, isso se faz no processo de hibridização, que é muito importante. Brasileiras de tudo. Vamos lá para o campeonato? Vamos. 3. Então vamos lá. Essa aqui vocês podem enxergar, toma o paninho aqui, voltei, né? Foi contigo. Vamos lá, gente. Quando você começa a ver aqui essa imagem linda, aqui ó, o indígena representando o império, coroa com louros e monarca, né? Lembrando que aqui nós estamos falando de império nós estamos falando de romantismo, e de romantismo nós estamos falando de valorização nacional e também de indianismo. O índio é o nosso símbolo da questão do homem autóctone. Inclusive, o realçar do índio é uma forma de apagar o negro, que é o grande empecilho nessa construção, nesse império. Beleza? E aqui você vê a coroação, né, do monarca através do índio, porque o índio representa povo nessa concepção de Brasil, né? Esse índio tá meio estranho, né, Lamir? Não tô achando, não? Parece um D'Artagnan. Mas assim... Parece da corte de Versalhes aqui. Na época, para desenhar índio mesmo, os caras se recusavam. Pô, uma sacanagem, que você sabe que na época, nos primeiros desenhos sobre os índios, né, você tá lá enfeitiçado pelos padrões estéticos europeus, né? Pelo Renascimento, os padrões renascentistas, pelo corpo europeu. E, tipo, relata os índios nus, né? Mas com os bilaus de tamanho europeu. Coitado. Não pode mostrar sua grande lança. Não iam se rebaixar, né? Uma comparação. E aí o que diz a questão 3? Com seu manto real, em verde e amarelo, as cores da casa dos Habsburgo e Bragança, mas que lembravam também os tons da natureza do Novo Mundo, cravejado de estrelas representando o Cruzeiro do Sul, e finalmente com o cabeção de penas de papo e tucano em volta do pescoço. Dom Pedro II foi coroado imperador do Brasil. O monarca jamais foi tão tropical. Entre muitos ramos de café e tabaco, coroado como o César, né, o César, em meio a coqueiros e paineiras. Dom Pedro transformava-se em sinônimo de nacionalidade, né? Clássico livro da Lília Soares, As Barbas do Imperador, né? Pra mim, que mulher. Que mulher. Mulherão da porra. E cata. E aí, o que... Com todo respeito. Vamos lá, gente. Cara, pós-doutor, né? E é toda maromba. É toda maromba. Lê e malha. Vamos lá. Apaixonado. Sabe que eles vão procurar ela. Meu telefone... Aí, né? Vamos lá. Questão 3. No segundo reinado, a monarquia brasileira recorreu ao simbolismo de determinadas figuras e alegorias.
A análise da imagem e do texto revela que o objetivo de tal estratégia era a. Exaltar o modelo absolutista e despótico. B. Valorizar a mestiçagem africana e nativa. C. Reduzir a participação democrática e popular. D. Mobilizar o sentimento patriótico e antilusitano. E. Obscurecer a origem portuguesa e colonizadora. Não mostra ainda não, Raíssa. Vou fazer acho que eu vou dar um chute, hein? Acho que essa questão vai estar bem mais equilibrada. Muito, né? Muito. Falei? Isso aí sabe o que é? Rataria de sala de aula. Rataria de sala de aula. É muito aluno que vem tirar essa questão comigo Questão aqui. questão difícil. Tá achando que aqui é o quê? Muito. É moleza? Mostra pra gente aí, Raíssa. Pessoal entre a D e a E. Aí, A isso aí. D e a Por isso que- E. São os dois que eu fiz a carinha assim, ó, porque eu sabia que ia ficar 40, nessa galera. 32, tá a gente com dúvidas, a gente botando no Google. Porque falando da mole, pra não virar estatística errada. Vamos lá, então vamos voltar aqui. Deu. Obscurecer a origem portuguesa e colonizadora, né? A outra é a B, né? É a D. D, né? Mobilizar o sentimento patriótico e antilusitano. Só para uma questão, quando Dom Pedro I ele é coroado, você tem que olhar para a própria simbologia construída, né? Dom Pedro se coroa imperador, né? Usando a simbologia da mistura da coroação de Napoleão com o Império Austríaco. A própria bandeira nacional não é verde por causa das matas, é verde pela família de Bragança, amarela pela família de Lorena, né? E o próprio losango é uma homenagem à bandeira que fica debaixo do estandarte de Napoleão. Olha que bizarro como se constrói né? isso. Miscelânea. Então, e a única questão que tem muito relacionado, por exemplo, também na roupa de Dom Pedro I, era a questão também do tucano, das penas de tucano, né? Que você faz uma homenagem porque a cultura da arte aborígene e a bota com esporas para a questão da riqueza da terra. O resto é um ritual europeu aqui. E justamente quando você tem a proclamação de independência, é de propósito escolhido o apoio da elite a Dom Pedro, porque a elite vê Dom Pedro a possibilidade daquele processo mais conservador, porque a República traz áreas de escravidão. A República das áreas de abolicionismo. E o Império significa a manutenção da escravidão. Por isso o apoio da elite a Dom Pedro, e Dom Pedro constrói isso num estado totalmente tenso, tanto que o seu governo é tenso. O mais interessante é que é um ponto que vai... É claro que Dom Pedro II dialoga com a cultura portuguesa. Isso é vital, a gente tem que trazer isso como questão. Essa cultura portuguesa está ali presente, só que, obviamente, ele quer valorizar uma noção de construção nacional. Você tem durante todo o segundo reinado, Dom Pedro II investindo pesado nisso. A necessidade de construção de nacionalidade. E para fazer isso, é necessário pensar numa memória nacional. Uma memória nacional onde a família imperial é protagonista, onde o índio é protagonista, né? Por isso que ele vai incentivar IHGB, Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, né? A necessidade de determinar o espaço e desse espaço, que é a geografia, e dentro da geografia, dentro desse espaço, você vir com memória. Isso é história. Escolher que tipo de história vai ser construída em um determinado espaço. Então, construir uma nacionalidade. E por isso trazer elementos nacionais. Na mesma século XIX, é a época das exposições universais. As grandes potências capitalistas mandavam as suas conquistas industriais. O Brasil mandava o índio. Mandava o simbolismo nessa época. Que a nossa era. É. Então, o segundo reinado não é à toa porque, proclama a independência, mas a nacionalidade não vem. É o segundo reinado que constrói isso, e a Guerra do Paraguai que vai trazer esse ponto, né? E aí só que para fechar então, essa questão, então você tem que perceber que é uma necessidade de construir. Mas, obviamente, não vai ser anti-lusitano. Anti-lusitano é que vai expulsar. Lembrando que o português ele vai fazer parte do processo nacional. Só que retirar o protagonismo do português. Boa, é diferente de ser anti-lusitano. Anti-lusitano é você expulsar. Não, tá ali, Dom Pedro vem disso. Só que eu vou diminuir o tom nesse e aumentar o tom nacional. Então é o inverso de ser anti-lusitano. Tá aí a pegadinha do ponto. Sentimento patriótico, beleza, né? Perfeito. Agora, anti-lusitano, não. Ele só apaga, bota como coadjuvante. Agora, obscurecer a origem portuguesa, perfeito. E colonizadora. E reforçar a noção de Estado e liberdade. Por isso o Império, não Portugal. Perfeito. Acho que essa palavra obscurecer, ela foi muito pertinente, né? Porque é exatamente isso. Não é apagar, não é eliminar, mas é tentar escurecer mesmo um pouquinho para as pessoas ficarem afastadas dessa origem lusitana, que agora nós temos que falar de Brasil.
Não é isso? Altonei, Vamos intervalo? beber uma água? Beber uma água? Então já é, então. Vamos no banheiro, vocês, que a gente já volta daqui a pouco. Já é. ProEnem apresenta as 5 semanas mais incríveis do ano. Do dia 9 ao dia 20, Raio X Enem. Revisão dos temas mais cobrados na hora da prova. Do dia 23 a 27, ProEnem convida convidados mais que especiais para dar aquele up nessa reta final. Citações, dicas e macetes você vai ter na redação especial, nos sábados 14 e 21. ProEnem Game Show! No sábado, dia 28, os seus mestres respondendo as perguntas do Enem e levando tortada quando erra. SOS ProEnem! Do dia 30 de outubro a 10 de novembro, aquele help que faltava nos seus estudos. Além, é claro, aulões de véspera. Dias 4 e 11 de novembro, os nossos mestres quebrando tudo. Tá esperando o quê? Vem para as 5 semanas mais incríveis do ano. É só aqui, no ProEnem. Rapaziada, boa noite. Eu tô aqui na minha noite de gravação, né? Eu vou mostrar aqui um pouquinho dos nossos estúdios, etc. O pessoal aqui trabalhando, né, nas ilhas de edição. E a gente vai ali até o estúdio, né, pra vocês verem aí como é que a gente tá aqui, ó. Tá bonito, tá legal. Quais são as nossas... Aqui, ó, logomarca, bonitinho, né? A gente tem aqui, ó, o ProEnem, né, é bastante grande. Está nesse corredor grandão, né? Que esse corredor aqui, as salas, a gente tem vários... setores administrativos. A gente ocupa um andar inteiro aqui no prédio. Olha a Rê, manda um beijinho pro pessoal, né? Olha só que legal. A gente tem o prédio inteiro aqui, o andar inteiro aqui. A gente tem aqui uns camarins, né? Camarim de um lado, camarim de outro. Deixa eu entrar no camarim aqui pra ver quem é que tá. Vamos lá, esse camarim daqui. Olha só, nesse camarim aqui a gente acha... Olha só quem a gente acha aqui, Zazá, né, no camarim se preparando, tem estúdio, maquiagem, esse negócio todo. Tô indo lá pro estúdio, tô chamando todo mundo, tô mostrando pro pessoal como é que é o nosso estúdio. Então a gente sai daqui do camarim, é a parte de salão, onde a Zazá, né, se prepara, a gente passa ali, passa uma maquiagem. Olha aí o diretor saindo da ilha de edição. E aqui a gente vai chegando, outra porta aqui bonitinho. Olha aqui, ó, os estúdios do ProEnem, né? Ou seja, a gente tem vários estúdios, alguns estúdios só para gravação, né? O pessoal aqui, ó, fazendo nada, né? Trabalhar que é bom nada aqui, ó. Nossos estúdios, mesas de operação, aqui o estúdiozão grandão. A gente tem mais estúdios para lá, para cá. Então, assim, a gente faz isso tudo com muito carinho pra você, cara. Que é, na verdade, pensando... Opa, olha, não, diretor, é o Rod. É, rapaz. Olha só, a gente faz isso tudo por quê? Porque o ProEnem é pra você, cara. Valeu. É a bancada dos médicos. Passa o Dandrinho. Na área endovascular cardiológica. Beatriz Souza, pela batalha para alcançar a meta. Olá, candidato. Quer descobrir os segredos do mundo e suas curiosidades? E por que não sobre o universo? Desde os primórdios da humanidade, Explorando cada canto do planeta. E calculando seus ângulos e medidas. Refletindo sobre a ação do homem na atualidade. Tudo isso em um só lugar. Aqui. No ProEnem. Preparação que vai além. Você, jovem de todo o Brasil que tem o sonho de se tornar um oficial das Forças Armadas, venha para o ProMilitares, a melhor plataforma online para a sua preparação. Apostilas em PDF para melhor desempenho, videoaula de apoio com os melhores professores, simulados online, tudo em um completo e elaborado plano de estudos para você. Queremos você para um futuro de glórias. Para maiores informações, entre em nosso site promilitares.com.br. Seja um vencedor. Bem-vindo ao ProEnem Oficial, o melhor canal de ensino da internet. Um portal repleto de conteúdo exclusivo,
As melhores dicas para você se dar super bem. Aulas ao vivo com os melhores professores. E muito entretenimento. Tudo em um só lugar. Um canal com muito conteúdo para você se dar super bem na hora da prova. Continue conosco. Inscreva-se em nosso canal. Tamo de volta? Tamo de volta? Ó, Tinho! Oi. O ProEnem sabe que ele gosta de alguns desafios, né? Sempre, né? A gente vive disso. A gente gosta de cutucar principalmente a paixão dos nossos alunos. Sim. E a paixão por ProEnem e pela nossa equipe. E aí, vai rolar um teaser daqui a pouco, né? Logo quando eu acabar de falar isso, que ele vem com uma seguinte proposta. Rola um teaser aí, só pra eles sentirem e ficar com água na boca. Só um gostinho aí. Só um gostinho. Vamos lá. E depois eu venho a proposta. Cheguei chegando, acertando a prova toda. E que se dane o concorrente, aqui se exploda. Essa vai ser a prova da minha vida. Avisa, ela pode falar que eu cheguei. E aí, sabe qual é o desafio? Você viu 450k, né? Hoje a gente está aproximadamente com 397 mil seguidores, aproximadamente, no YouTube. Né? E a ProEnem lançou um desafio. Você quer ver com certeza mais imagens daquilo que apareceu. Com certeza quer. E qual é o desafio? Se até o dia do aulão a gente chegar a 450 mil seguidores, vai rolar o quê? Aquela surpresa, vai rolar o clipe completo, né? Todos os detalhes, com direito até making-off. Né? Agora, nudes? Não, e qual é a outra questão? Se chegar a 500 mil antes do aulão, a gente libera na hora que chegar o 500. Né? O patrão está crazy. Tá maluco, né? Tá maluco, queima de estoque. É, queima de estoque. Então, irmã, pelo amor de Deus, não dê esse mole. Chame até o seu vizinho para seguir a gente no YouTube. Faz esse número bombar se transformar, porque o ProEnem cresce, mais coisas vão vir com isso. Vocês terão muito mais retorno. Então você não pode dar esse mole. Faz isso por a gente faz isso por vocês. E também não se inscreve, não esqueça de dar o like, né? Deixar o joinha, curtir o nosso vídeo, porque o ProEnem cresce, vocês crescem, todo mundo cresce, e aí, enfim, é só um mundo gigante. É isso, é o limite, né? Vamos continuar, Otinho? Vamos lá. Que agora, porque nós somos brincadeira, mas daqui é muito conteúdo também. Pra caramba, né? Tu mandou meio pastor aí, tu viu? Irmã. Toquei no coração. Necessário és. Vamos lá, questão 4, Enem PPL 2015. Decreto-Lei 3.509, 12 de setembro de 1865. O cidadão guarda nacional que, por se apresentar outra pessoa para o serviço do Exército por tempo de 9 anos, com a idoneidade regulada pelas leis militares, ficará isento não só do recrutamento, senão também do serviço da Guarda Nacional. O substituído é responsável porque o substituiu no caso de deserção. Arquivo Histórico do Exército, Ordem do Exército 455 adaptado. Pessoal, já começa a perceber o seguinte, aqui está rolando uma substituição de um cara por outro em serviço militar, ok? Olha para a data, nesse momento aqui ela pode te ajudar. Tenta se localizar no tempo e no espaço aí. No artigo, tem-se um dos mecanismos de formação dos voluntários da pátria, encaminhados para lutar na Guerra do Paraguai. Então, pessoal, lembra aí da aula do Lameira, o que ele falou sobre os voluntários da pátria, quem são esses caras e por que eles foram para a guerra, as formas como eles foram para a guerra, a importância deles na sociedade e que isso estava regulamentado, tá? Estava regulamentado e previsto por lei que era possível você não ir desde que você arrumasse o substituto. Lameira, tu é meu amigo? Sou. Tu faria algumas coisas por mim? Faria. Você, sei lá, consertaria meu carro por mim? Consertaria. Você levaria minha mãe no médico? Só não consertaria se fosse o carro do Arthur e do Fiuk, porque eu não tenho dinheiro. Não, tô falando de carro popular. Ah, tá, consertaria. Você me emprestaria dinheiro um dia? Sim, levaria minha mãe no médico? Claro. E ia pra guerra por morrer por mim? Não, nem fudendo. Vamos lá. Então você tem que perceber que não dá pra ir qualquer um na guerra por você. E quem é que vai na guerra? Não é uma pessoa que tem opção de ir. Porque a coisa mais idiota e normal do mundo é falar assim, não vai pra guerra por mim. Vai lá, Rodrigão.
tomar uma bala lá? Não dá. Então, galera, tu já sabe onde a gente quer chegar. Passa aí, Lameira. Tal prática, ou seja, de substituir a sua presença por outro, passou a ocorrer com muita frequência no Brasil nesse período. E indica a forma como o exército brasileiro se tornou mais bem equipado na América do Sul, incentivo de grandes proprietários à participação dos seus filhos no conflito, solução adotada pelo país para aumentar o contingente de escravos no conflito, envio de escravos para os conflitos armados, visando sua qualificação para o trabalho, fato de que muitos escravos passaram a substituir seus proprietários em troca de liberdade. Bom, acho que essa aí vai ser tranquila. Vê aí, Raíssa. A maioria, letra E. 75,5% letra E. Vamos voltar. Tiquinho na C, só uma tiquinha. Tem 12 ali. E aí é o seguinte, galera, vamos analisar rapidamente aqui as alternativas. Então, o exército brasileiro se tornou o mais bem equipado da América do Sul. Isso é um absurdo, isso é um caô. Só para vocês terem uma ideia, quando a guerra começa, o exército brasileiro ele era menor do que o exército paraguaio em termos de contingente militar, até por dois motivos. Primeiro que o Paraguai ele vai montar um exército regular profissional desde sempre, porque ele já tinha ali um parque industrial de produção de bens de consumo, de utensílios e também de armamentos, tá? E além de várias negociações com a Inglaterra de importação de armas. Agora, a grande diferença é que, por exemplo, o Brasil tinha um exército de 28 mil pessoas e os paraguaios tinham um exército de 70 mil. Agora o Brasil tinha uma população de milhões de pessoas e o Paraguai tinha pouquíssimas pessoas lá. Então a gente tinha muito mais contingente para recrutamento. E se você lembrar bem, lá da época da regência, o padre Diogo Feijó, ele inventou a chamada Guarda Nacional. Lembra disso? Então cada província brasileira tem uma força paramilitar que propositalmente enfraquece o exército. O Feijó tinha medo do exército, porque ele achava que se o exército fosse lutar contra o Estado ou querer tomar o poder, ninguém poderia segurá-lo. Quem é que proclamou a República? Os militares. Quem ajudou Vargas em 30? Os militares. Quem ajudou Vargas em 37? Os militares. Quem tirou Vargas em 45? Os militares. E quem entregou o poder em 64? Os militares. Então é isso aí, galera. Então ele não estava muito errado em tentar desorganizar o exército. Então não é o mais bem equipado. B. Incentivo de grandes proprietários à participação dos seus filhos no conflito. Você tá de sacanagem, né, pessoal? Porque nenhum pai de verdade... Mentira que nessa época existia várias outras culturas de realmente ir pro filho pra guerra, uma coisa que honrava a família. Mas não era uma característica muito brasileira, não. Pelo contrário, a maioria dos latifundiários não queriam que seus filhos fossem. E para que seus filhos não fossem, o que eles faziam? Pegavam um escravo da mesma idade, saudável, e falavam o seguinte, olha, eu tenho aqui um escravo, eu tenho até 2 escravos, que vão substituir meu filho. Então, o exército brasileiro, você quer 2 ou você quer 1? Eu quero 2. E dessa maneira você vai ter diversos escravos indo para a guerra, beleza? C. Solução adotada pelo país para aumentar o contingente de escravos no conflito. Galera, não é interesse do Brasil aumentar o contingente de escravos no conflito. Vai ter uma participação enorme de escravos, é claro, mas não porque os latifundiários querem perder sua mão de obra. É óbvio que eles não querem perder. Um escravo custa caro, ele não quer mandar esse... Imagina que o cara tenha um automóvel, digamos assim, mal comparando, por mais horrível que seja, uma propriedade, e ele não vai querer perder esse automóvel numa guerra. Agora acontece que é melhor perder do que perder seu próprio filho. Então, muitos escravos foram mandados... Muitos escravos foram enviados para a guerra para tentar evitar que os filhos latifundiários fossem. E aí, a D, envio de escravos para conflitos armados, visando sua qualificação para o trabalho. Tá, me explica como. O que tu aprende na guerra que vai qualificar o teu trabalho? A verdade, tu aprende uma porrada de coisa. Você pode ter técnicas de enfermagem, técnicas de medicina, você tem técnica de cozinha. Você aprende muita coisa numa guerra, mas não tem nada a ver em qualificar a mão de obra escrava. Escravo ele era feito por um serviço específico e ponto. Então, o gabarito vocês acertaram, galera. Isso aí é fato de que muitos escravos passaram a substituir seus proprietários em troca de liberdade. Lembrando que esses voluntários da pátria não eram bem voluntários, né? Mas a ideia de morrer na lavoura, sendo açoitado até a morte e tentar ir para a guerra, sobreviver e conseguir a liberdade, era sim uma oferta que poderia interessar o negro. Um ponto interessante que, só para marcar, o escravo entrando na guerra é uma consequência dela estar durando mais que o esperado. Sim. Inclusive, de início, era voluntários da pátria, eles estavam acontecendo, inclusive, libertos. O que é o liberto? É o negro que foi alforriado, o negro livre, se voluntariou a se alistar ao exército brasileiro. Você tem relatos estatísticos que comprovam esse fato, só que a guerra demorou demais. Né?
Inclusive, como a gente estava falando de nacionalidade, a guerra, para historiadores importantes, como o imortal Zé Murilo de Carvalho, imortal porque é a Academia Brasileira de Letras, ele fala... é imortal também, eu acho que ele não morre. Foi até meu professor, e já anunciou. E aí ele relata que a nacionalidade vem, porque a guerra, o esporte, esses grandes eventos, eles constroem a nacionalidade, tem esse impacto importante, né? Depois que a guerra perdura por mais tempo, que você vai ter, dentro dessa configuração, a obrigatoriedade, porque a guerra demora, você começa a ter um problema de carência de soldados, e aí se estende a obrigação e você vai ter o envio de negros como uma solução para essas pessoas compostas enviarem seus filhos a participarem. E do ponto de vista, inclusive das lideranças, apesar que o exército sai da Guerra do Paraguai tornando-se abolicionista, o que é abolicionista? É aquele que defende o fim da escravidão, porque o cara está lutando para aquele cara que lutou ao lado dele, né? Não quer dizer que deixa de ser racista. Sim, não, lógico que não. Que o próprio positivismo vem como aquele Estado capaz de estabelecer a ordem em um mundo de mudanças. Sim. Que mudanças, por exemplo, o fim da escravidão. E o racismo dos dois lados, né? Dos paraguaios também. Aquele famoso já caiu várias questões, né? O brasileiro retratado como macaco, né? Sim. Eu tava conversando esse dia com o Leandrinho, cara, não o de geografia, o Leandro Vieira, sociologia. Ele falou que ele foi pro Paraguai e as pessoas falaram assim, você é brasileiro? Ele, pô, sou brasileiro. Ele falou, mas você é muito branco. E, assim, até hoje os paraguaios têm uma concepção de que o brasileiro ele é mais escuro, muito graças à Guerra do Paraguai na construção de que, tipo... Do imaginário. Né, do imaginário que se fiou ali. Imaginário que quando... Tipo aquele episódio do Simpson tratando o Rio de Janeiro como floresta amazônica. Macaco na rua. Macaco na rua, esse ponto importante. Vamos lá, questão 5, né? Pra gente trabalhar aqui, já trabalhando o contexto da República Velha. Vou encher aqui rapidinho. Vai lá, meu lindão. Que diz o seguinte ponto. Questão 5, Enem 2016. O coronelismo era fruto de alteração na relação de forças entre os proprietários rurais e o governo. E significava o fortalecimento do poder do Estado antes que o predomínio do coronel. Nessa concepção, o coronelismo é, então, um sistema político nacional com base em barganhas entre o governo e os coronéis. O coronel tem o controle dos cargos públicos, desde o delegado de polícia até a professora primária. O coronel hipoteca seu apoio ao governo, sobretudo na forma de voto. Zé Murilo de Carvalho, pontos e bordados, né? No contexto da Primeira República no Brasil, as relações políticas descritas baseavam-se na A. Coação das milícias locais, B. Estagnação da dinâmica urbana, C. Valorização do proselitismo partidário, né? D. Disseminação de práticas clientelistas, E. Centralização de decisões administrativas. Minha diva, o que meus alunos dizem sobre esse fato? Então, 51% marcou a letra D, mas tem aqueles 26% ali, ó, que é interessante, hein? A letra 26% é sobre a letra E. D e E, Letra isso, E. né? Isso. É claro que um pouquinho mais que a metade fala que é a letra D. Então, beleza. Então a gente vai começar a perceber aqui, né, que um pouquinho mais dessa metade conseguiu mandar o tiro certo de sniper em disseminação de práticas clientelistas. Lembrando que o coronelismo, o poder dos coronéis, o Otinho, que homem, falou muito bem na questão anterior do surgimento da Guarda Nacional. E essa Guarda Nacional estava ligada às elites rurais daquela época. Né? Ela era financiada pela elite local. E quem financia a elite local? Os fazendeiros. E aí, esses fazendeiros que tinham a liderança das guardas nacionais vão ganhar o nome de coronel. Mesmo com o fim da Guarda Nacional, o nome coronel permanece e transforma-se em elemento desse imaginário popular. Coronel? É, inclusive passando de pai para filho, né? Isso, não é só uma patente, como é uma herança, né? Vira uma questão de status social muito importante. E esse coronelismo na República Velha, ele vai se fazer de duas maneiras. Primeira maneira, obviamente, a questão clássica, voto cabresto, o controle eleitoral. E a segunda maneira é o clientelismo. Dever favor, clientelismo prática que a gente tem até hoje na política nacional. Quem nunca viu uma rua asfaltada escrito com uma faixa: obrigado, vereador José da Silva Silva, né, por asfaltar a minha rua, como se aquilo fosse obrigação do vereador e como se devesse satisfação disso por ele ser o representante do seu bairro, né? Que loucura, né, cara? Isso. Mas... é uma prática que permanece. Por isso que cada vez mais eu falo que quer estudar o Brasil atual, estuda a República Velha, porque
Porque, inclusive, economicamente, nós voltamos a ser rurais, né? Então, isso é um ponto que está determinante. Mas é isso, e diga mais, né? Tem quando o vereador manda fazer a faixa para ele mesmo, né? Muito obrigado, vereador Lameirão. Eu me amo. De nada, gente, mas o nome fica lá, ó. Eu me amo, não posso mais viver sem mim. E aí, a questão de dever-favor. Dever-favor porque também é o coronel que move a economia local, não tem, você depende dele. Depende mesmo. Né? A questão também de pequenos serviços, né? O óculos, o dente, a casa, o telhado, a comida, o empréstimo. Ou seja, o dever-favor é uma forma de dominação. Né? E é como se fosse uma ideia paternalista mesmo que se funda. E o próprio texto, gente, olha só aqui, ó. Era fruto da alteração de relações de força entre proprietários rurais e o governo, que significava... Nessa concepção, o coronelismo é então um sistema político nacional com base de barganhas entre o governo e coronéis. Então a barganha começa do governo e vai até o voto, né? Que é a política de governadores. Você precisa, o governo federal, o presidente, ele precisa do apoio das elites locais precisam do apoio dos municípios. E quem comanda o município? É o coronel. Não, e é muito bizarro você conseguir imaginar que assim, o nosso país ele é conhecido mundialmente pela desorganização, né? A gente não consegue organizar nada. A Copa do Mundo é superfaturada, Olimpíadas, cai câmera na cabeça das pessoas e infelizmente é uma característica que a gente leva. Agora, se tem uma coisa que a gente sempre soube organizar desde sempre foi a corrupção, né? De forma sistemática você tem ali a nível municipal, a nível estadual, a nível federal, a política do café com leite, governadores, clientelismo, coronelismo, cabresto, degola, bico de pena, que são várias e várias práticas que estão determinando exatamente isso que o Lameirão falou, tipo, essas barganhas entre coronéis e os governos, eles precisam ser feitos e eles vão ser muito bem organizados, principalmente durante o governo do Campos Salles. Então, é uma triste face da nossa história que a gente realmente não consegue superar. Se eu não me engano, Raicinha, eles marcaram também a B, né? Era B a outra questão que eles marcavam muito, esse ponto aqui? Letra D. Não, D não. Letra eu sou B. Letra E. Volta lá, por favor, Rodrigão. Então aí quando você fala aqui desse ponto, centralização de decisões administrativas. Gente, agora um ponto interessante. O federalismo existe até hoje, só que o federalismo nesse momento é algo muito forte. Muito. Já teve uma questão do Enem, inclusive, que fala se ela era Vargas e a queima das bandeiras estaduais. Bizarra, essa simbólica pra caramba. Isso, justamente porque ela remete nesse ponto o quê? A autonomia dos estados, a autonomia do município. Então é descentralização, não seria centralização. Centralização você tem Vargas. Centralização você teve na política das salvações com o Marechal da Fonseca e um pequeno lapso que deu errado. Não conseguiu estabelecer. Não, ele perdeu aquilo ali. E o federalismo era tão forte nessa época, pessoal, que os estados eles tinham permissão para fazer empréstimos estrangeiros por eles mesmos sem autorização do governo federal. Foi uma forma que o estado coletava imposto por ele mesmo. Exatamente. Ele ganhava sobre aquilo que exportava. E quem exporta mais? Minas e São Paulo, porque Minas e São Paulo são aqueles que vão dominar o jogo político. E não se esqueça de onde vem a inspiração para isso, né? Os Estados Unidos da América. Não a todos os Estados Unidos do Brasil. Beleza? Então, Otinho, vamos para a questão. Muito boa a questão. Nossa, você explica tão bem, né, meu irmão? Sabia? Passa aí pra mim. Vamos lá. Adoro esse texto. De Euclides da Cunha, Os Sertões. Canudos não... Eu acho que eu tenho até de cor. Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até o esgotamento completo. Vencido palmo a palmo na precisão integral do termo, caiu no dia 5 ao entardecer, quando caíram seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados republicanos. Pessoal, esse cara é um corajoso jornalista de São Paulo, né? Que, sabendo que começava uma guerra muito diferente do que nós estávamos acostumados ali, era um conflito não inédito, mas era um conflito, um dos primeiros conflitos republicanos, na qual o presidente, que era o primeiro presidente civil eleito, que era o Prudente de Moraes, teria que enfrentar. E o Euclides, ele sabia que tinham sido 3 expedições, já tinham ido, na verdade 2 expedições já tinham ido, ele vai com a terceira, ele vê a terceira perder e descreve a 4ª, então foram 4 expedições militares, uma pela Polícia do Estado, outra pelo Exército do Estado e 2 pelo Exército Federal, para tentar reprimir uma comunidade pobre, quer dizer, uma comunidade miserável, uma comunidade sertaneja, e Euclides da Cunha eternizou, né, o que aconteceu ali. Canudos foi uma coisa tão viva, tão forte, que mesmo depois que acabou aquilo tudo, o conselheiro foi desenterrado e humilhado, cortaram a cabeça do conselheiro, chamaram de mestiço, maluco, toda aquela forma
de deslegitimar o movimento, falar que não era messiânico, que ele não era um homem de Deus, que ele era somente um cara pobre, maluco, com problemas mentais. Mas depois que tudo acabou, 2 anos depois, já tinha numa nova comunidade em Canudos, porque achava que aquela terra era sagrada. Então o governo foi lá e inundou aquilo tudo. Euclides da Cunha foi um dos grandes que consegue descrever, primeiro que é uma grande obra geográfica também, porque ele descreve toda a região ali do sertão. A geografia estuda, a história estuda. Ó, tá de parabéns, Euclides da Cunha. E de forma poética também, né? Ruginho raivosamente é bem poético. Mas pode passar, Raíssa, pro segundo texto. O segundo texto é esse aqui. Ah, tá. Na trincheira, no centro do reduto, permaneciam 4 fanáticos sobreviventes do extermínio. Era um velho, coxo por ferimento e usando o uniforme da guarda católica. Um rapaz de 16 a 18 anos, um preto alto e magro e um caboclo. Ao serem intimados para depor as armas, investiram com enorme fúria. Assim estava terminada de maneira tão trágica e sanguinosa a guerra, que o banditismo e o fanatismo traziam acesa por longos meses naquele recanto do território nacional. Soares, da Guerra de Canudos, 1902. Já é menos heróico essa descrição, né? Menos heróica essa descrição. Vamos lá. Os relatos do último ato de guerra de Canudos fazem uso de representações que se perpetuariam na memória construída sobre o conflito. Nesse sentido, cada autor caracterizou a atitude dos sertanejos, respectivamente como um fruto da manipulação e incompetência, ignorância e solidariedade, hesitação e obstinação, esperança e valentia, bravura e loucura. Raíssa, não mostra o gabarito não, mas mostra pra gente o gráfico, só pra eu explicar uma coisa. 72%. Boa, pessoal. Letra E. Todo mundo de letra E, vamos voltar. Isso aqui é uma questão característica do Enem também, que inclusive também é uma característica da UERJ, né, um vestibular estadual do Rio de Janeiro, sem as alternativas ES, mas que é o seguinte, que é o respectivamente, tá? Então é uma questão que tem um macete para você fazer. Quando ele fala assim, ó, nesse sentido, cada autor caracterizou respectivamente. Repare as respostas, elas estão respondidas respectivamente. Então, primeiro, você pega uma resposta e associa ao primeiro texto, e você pega a segunda resposta e associa ao segundo texto. Por que isso é importante? Porque às vezes, nesse caso, é mais interpretação, que é uma característica muito forte do Enem, como já falamos várias vezes. Mas quando é uma coisa seca, tipo assim, identifique o grupo e o processo revolucionário. Aí, meu amigo, já é mais complicado. Então, às vezes, você sabe qual é o grupo, mas você não lembra a revolução. Ou você sabe qual é a revolução e não sabe qual é o grupo. Conseguindo responder organizadamente da maneira respectiva, você consegue matar a questão. Então, o que é o mais importante pra gente aqui é você ser o Chuck Norris das questões e fuzilar todo mundo. Então, pessoal, vamos lá. Volta o texto, por favor, Lameira. Olha lá, Canudos não se rendeu, exemplo único em toda a história, vencido palmo a palmo na precisão, resistiram 4 homens à frente de 5.000 soldados. Qual é o tipo de texto que ele está fazendo aqui? Ele está falando que Canudos, foi uma bosta de uma revolta que aconteceu lá, um bando de sertanejos que não tinha nada para fazer, foi lá para o meio do sertanejo. Não, ele está glorificando a parada ali, ele está exaltando uma característica de resistência. Então, vamos voltar rapidinho, por favor, Lameirão. Então, esse texto fala de manipulação? Não. Fala de ignorância? Não, tá falando que os caras eram heróis. Fala de hesitação? Que isso, os caras resistiram até a morte. Fala de esperança? Não, porque eles foram em direção ao fim. Fala de bravura? Com certeza. Então vamos voltar para outro texto, Lameira. Na trincheira no centro permaneciam 4 fanáticos. Um velho coxo, um preto, um caboclo, começa a usar termos que para eles são termos pejorativos. Olha o fanatismo aqui novamente sendo repetido, uma sanguinosa, investiram com fúria. Eles estão falando que esses caras não são pessoas normais. Ele não está descrevendo um cara racional, um cara que está olhando para aquilo e fala, vou me entregar, vou me render, vou negociar os termos, não. Foi um bando de maluco fanático religioso que se ligaram com a morte e, deixaram uma guerra sanguinária. Esse texto tem uma outra abordagem e é uma abordagem de incompetência? Não. Ele não está qualificando ali o nível de capacidade de cada um. De solidariedade? Não tem isso. Não está mostrando o que eles fizeram, salvar a vida de alguém. Obstinação? Pode ser, não deixa de ser uma obstinação, mas nós já vimos que a hesitação não cabe no outro. Valentia? Não. Valentia seria no primeiro texto, com certeza, que
que nós criamos como bravura, mas sim como a loucura. Ou seja, loucos, fanáticos, insanos, passionais, que foram levados à morte, não por culpa do governo, mas por culpa dos seus próprios problemas mentais. Lembrando que isso vai acontecer durante o governo de Prudente Moraes, que é o primeiro presidente civil pós-República das Espadas. Lembrando que a República das Espadas é o período que os militares, tanto Deodoro como Floriano Peixoto, governaram. Então você tinha uma dificuldade de criar uma governabilidade, era muito tenso. Isso só vai ser criado, como o Otto lembrou há pouco tempo, Campos Salles e a formulação da política de governadores. Então o governo Prudente Moraes, em termos republicanos e de governabilidade, ele está muito complicado. Tem muita tensão. O próprio Prudente Moraes sofreu uma tentativa de assassinato. E aí quando você tem o relato em Canudos, né, fruto da seca, isso é um ponto interessante, tem várias questões que relatam a questão do ambiente como uma causa de Canudos, né, e a seca assola e agrava a miséria, e a miséria é agravada também com a própria exploração regional. Você vai ver que as primeiras críticas em relação ao Canudos é uma crítica que tenta relacionar uma crítica antirrepublicana, como Canudos fosse antirrepublicano e fosse monarquista. Porque a crítica que Antônio Conselheiro faz à República não é uma crítica enaltecendo o Império. É uma crítica que ele questiona um fato, que é a laicidade da República. Ele não consegue compreender a separação que houve quando você tem a Constituição de 1891, a separação de Estado e Igreja. Por exemplo, ele não consegue entender o matrimônio poder ser civil e não ser vinculado. A própria questão dos cemitérios serem civis e não mais serem vinculados à questão religiosa. E ele não conseguia entender isso porque ele é formado em tempos populares de crendice. Isso não quer dizer que ele seja contra a República e nem pró-monarquia. Isso só é uma esfera que traz. E depois, lembrando que a gente vive num contexto de darwinismo social, né? Acontece na Europa e acontece aqui, né? Você tinha frases falando que o Brasil, intelectuais da época falavam que a população negra, indígena e mestiça um dia iriam desaparecer do Brasil. Porque o gene branco é mais forte. Né? E vários associavam a vagabundagem, a loucura, a preguiça ao homem do sertão, ao negro, ao índio, né? E aí qual é a grande relação que se faz isso? Foi o que o Otto falou. Quando ele morre, a cabeça dele vem para o Rio de Janeiro, para Nenê Rodrigues fazer uma análise e provar que é fruto da loucura, por isso é mestiço. Pois é. E sabe o que é pior, cara? É que a gente ainda vê, infelizmente, de maneira mais cuidadosa ou mais camuflada, muitas pessoas que ainda têm essa associação. O Brasil é um país da corrupção porque é a nossa origem colonial, porque foram os portugueses que se misturaram com povos africanos e bom, basta você ir pro Congresso e ver quantos negros e índios estão lá. Então, bem simbólico isso. Quantos presidentes negros você teve no Brasil? Então, a pessoa fala muita bosta sem entender. Eu já quase caí na porrada com um senhor na fila da Caixa Econômica e falou que a culpa da fila é porque teve escravo no Brasil, né? Sério? E o escravo deixou a raiz dele aqui, né? E é por isso que agora tem fila no Brasil. O Lameirão quer casar com um pós-doutora, quer bater idoso. É cesta da maldade mesmo. Não é? Me segura. Mas eu não aguentei. Época estudante, faculdade, chinelo. Não, naquela época tinha muito vivo. Não, movimento, vai lá. Foi enfrentamento mesmo. Já bate logo o nome assim, senhor. Afronta, é guerra, né? A Raíssa até quase já começou a balançar aqui. Escuta um funk e não se aguenta. Vamos lá. O que acontece nesse ponto? Questão 7, né? Enem 2016. A regulação das relações de trabalho... Sinto o cheiro de Vargas, né? A regulação das relações de trabalho, né? Daqui a pouco ele sai do túmulo. Faz o retrato do velho de novo, né? Nada receio. A regulação das relações de trabalho compõe uma estrutura complexa, em que cada elemento se ajusta aos demais. A justiça do trabalho é apenas uma das peças dessa vasta engrenagem. A presença de representantes classistas na composição dos órgãos da Justiça do Trabalho é também resultante da montagem dessa regulação. O poder normativo também reflete essa característica. Instituída pela Constituição de 1934, a Justiça do Trabalho só vicejou no ambiente político do Estado Novo, instaurado em 1937, tá? E aí você vai ter aqui as alternativas. A criação da referida instituição estatal na conjuntura histórica abordada teve por objetivo a. Legitimar os protestos fabris, b. Ordenar os conflitos laborais, c. Oficializar os sindicatos plurais, d. Assegurar os princípios liberais, e. Unificar os salários profissionais. Diva. Então, o negócio está bem dividido aqui, 34% marcou a letra B,
29% marcou a letra C, só que no chat eu tô percebendo que o pessoal está em dúvida mesmo entre a letra A, B, a C, a D e a E. Mantém né? um pouquinho aí. Entre todas. Tá bizarro mesmo, minha amiga. 29, 34, 12, 13... sempre contigo aí. Resolve esse pepino aí. B, a Hits Parade é B e a C, né? Quem tá ganhando é B. Beleza. Né? Ordenar os conflitos laborais. Vamos explicar falando de história geral isso aí, né? Vamos lá. Vamos falar de por que Estado Novo é regime autoritário, de inspiração em alguns princípios. Ele fala que a Justiça do Trabalho ela é criada já no governo constitucional, só que ela só pega mesmo quando você tiver o Estado Novo, que é o período ditatorial, autoritário, instituído por Vargas após o Plano Cohen, o falso golpe formulado para o senhor Mourão Filho, o mesmo que deu o golpe militar em 64 também. Mas, voltando a falar desse ponto, né? Só parou porque morreu. E aí, o que aconteceu tá dando golpe em relação... no céu lá. E aí... Ou no inferno. Vamos lá. E aí, o que aconteceu dando esse ponto? Gente, lembrando como lá nesse da aula República Velha, a gente falou de movimentos trabalhistas, né? Isso foi uma grande questão que surgiu durante a República Velha, né? Primeiro anarquista, anarcossindicalismo, anarcomunismo, na década de 20 o comunismo, né? Você tem o quê? Uma ideologia ali presente. E o próprio sucesso da União Soviética, porque temos que pensar qual é o contexto histórico, o contexto da crise de 29, crise do mundo liberal, né? Crescimento da popularidade do governo soviético com o quê? Com os planos quinquenais, né? O crescimento econômico, diminuição da desigualdade social, aumento da qualidade de vida. Lembrando que Stalin, nessa hora, só está postando as melhores fotos deles no Insta, né? Não está postando gulag, grandes fumos. Vai botar só os bons resultados. Só o melhor ângulo. Só o melhor ângulo. Então o comunismo está aí. Eu aqui de boa, acabando com a fome. Sai daí, Sibéria! E aí, ele está postando. Então a popularidade do comunismo é gigantesca, ainda mais com a crise do capitalismo. E naquela época, capitalismo era só visto como liberal. Até que hoje também parece que é isso. Não existe capitalismo liberal. Vibe aí. Não existe capitalismo intervencionista, keynesiano, nada. Não só aparece o capitalismo liberal. Mas o fato é que está ali muito presente. É necessário despolitizar, né? O Mussolini, quando ele vai fazer... Ele foi comunista na sua juventude. Aí vamos falar, eu já falei que ele era comunista. O Lacerda também foi. O Já vi sangue ruim ali logo. O Lacerda também foi e depois deixou de ser, né? Virou pelo contrário, o inverso proporcional. Era filho de comunista, né? Cara? Mas aí ferrou tudo, né? Depois, inclusive, ele leu a carta que o Prestes convoca todo o poder à ANL. Ele que lê. Ele que puxa a eleição para Prestes ser presidente de honra da ANL. Depois ele virou o maior opositor, o maior caça comunista que a gente tem no Brasil, né? Fato é, isso não quer dizer nada, porque o Olavo de Carvalho também disse que foi comunista na infância. Vamos lá, moleque. Vamos e o fato é que se dá qual o ponto? O Mussolini foi. A gente está muito preso à esquerda e direita clássica, lá do Revolução Francesa, direita, democracia censitária, tal, governo liberal, exclusão. A direita percebe no século XX que ela tem que fazer medidas para o povo, né? Fazer medidas do povo é uma forma de despolitizar. Ou seja, o Estado ele se antecipa ao sindicato. Sim. Então, ele retira a política do sindicato e ele que passa a ser o regulador da relação patrão-empregado. Não passa a ser aquele sindicato que pode ter inúmeras ideologias políticas, né? E é isso que vai esperar, aquilo que se chama corporativismo formulado por Mussolini na Itália fascista. Tinha um brilhante, que homem, fala muito bem disso. E isso vai estar presente no Vargas. Vargas se inspira, a Carta del Lavoro, né? Essas relações que vão ser instituídas. Por quê? É a necessidade do Estado esvaziar a política, tirar o comunismo, tirar o anarquismo, tirar o liberalismo. Quem assume aqui sou eu. O Estado é o regulador. É o Estado que cria leis trabalhistas. O pai dos pobres, porra. Claro. E ao mesmo tempo é o Estado que vai fazer o meio. Porque o trabalhador, que é o mais radical, o patrão, que é o mais conservador. Então o Estado vem, ele faz o consenso político entre eles. O Estado paternalista. Ele favorece os dois lados. Pai dos pobres, mãe dos ricos, né? Ou seja, ele ordena essa estrutura. Ou seja, ele faz o quê? O estabelecimento do esvaziamento da política. Então por isso não pode ser legitimar protesto. Ele é o contrário, ele quer combater protestos, ele quer evitar, a greve é proibida, né? Oficializar sindicatos plurais. Sindicatos plurais pode ser liberal, pode ser comunista, pode ser anarquista. Não tem mais isso. Não há política em sindicato. A ideia de sindicalismo pelego. O que é o pelego? O cara que favorece a ordem do patrão, né? Ou seja, aquele cara que favorece a ordem do Estado. Assegurar princípios liberais. Vargas não é liberal. Viu? E nessa época não está na moda ser liberal, está na moda ser intervencionista.
tá? Exatamente. E unificar os salários profissionais, tá? Isso é uma medida até que você vai ter a proibição, através da CLT, a proibição que pessoas do mesmo cargo tenham salários diferenciados. Na prática não acontece, né? Uhum. Mas isso é uma política a ser feita porque você sabia que mulher, criança ganhavam menos por isso, na mesma ofício que o homem faria. Então ele busca combater esse ponto. Mas ali a Justiça do Trabalho, ela vem com ordenação, vem controlar os conflitos, evitar, inclusive esvaziando a política. Por isso só pode ser letra B de Brasil. E aí, seguinte, posso fazer uma observação, Lameira? Qualquer coisa. Sempre lembrando também por um outro aspecto, que é o aspecto econômico, que a legislação trabalhista, dentro de uma economia capitalista que precisa do consumo, ela é fundamental também. Porque é aquela coisa, se o cara trabalha 15 horas por dia, todos os dias da semana, ele não tem tempo para uma coisa muito simples, que é consumir. Se o cara trabalha 15 horas no dia, ele vai consumir o quê? Ele vai consumir a cama dele, o travesseiro, o edredom, ele vai dormir. E aí o salário dele não vai dar para nada. Se ele não tem um salário mínimo estabelecido, o salário que ele vai receber é tão miserável que não vai dar para ele comprar por absolutamente nada, a não ser a própria comida para sobrevivência. Se ele não tiver um dia na semana para descansar, ele não tem um dia da semana para conseguir comprar as coisas. Uma férias remunerada, então ele vai ficar 30 dias recebendo. Tu acha que ele vai ficar o quê? Em casa? Não. Ele vai fazer alguma coisa, ele vai ficar na caixa, vai ficar no boteco bebendo. Não tem problema, o dono do bar está recebendo dinheiro, está comprando outras coisas, alimentando outra parte da indústria. Então, as reformas trabalhistas, ela também tem uma questão que é um puta impacto econômico. Isso, por exemplo, foi o que o Roosevelt fez no New Deal. O cara foi lá e botou uma porrada de leis trabalhistas para evitar que as pessoas deixassem de consumir. Então ela está desempregado, 3 meses de auxílio-desemprego para você começar a tentar arrumar outro emprego, mas que nesse tempo você não pare de fazer aquilo que é o coração pulsante do capitalismo. Precisa ter crescimento. O consumo. Exatamente. É isso que é mais importante. Não quer dizer que vai deixar de crescer. E cresceu muito nessa época. Vargas provou que com o trabalhismo o Brasil cresceu demais. Sim. E a gente tem uma ilusão até hoje que lei trabalhista é um empecilho de crescimento. O que é empecilho de crescimento é estagnação econômica. Se o povo não está empregado, se o povo não recebe bem, o povo não consome. Isso que não faz crescer. É isso. Porque quando fala assim, a pessoa já vem logo de treta, né? Mas é a política do Lula, do primeiro governo dele, né? De facilitar o crédito para a galera pobre. O pobre começa a pegar empréstimo. Deixa eu fazer agora aqui. E a galera começa a ter uma capacidade de compra maior, e aquilo que gerou o que é considerado pelos economistas os melhores momentos da economia brasileira, né? E claro que não foi só o Lula, tá, gente? JK foi toda a equipe, fez isso. Exatamente. É claro que você relacionar só consumo pode gerar inflação, e como gerou, isso gera problemas, tem que ser equitativo isso, né? Só que isso é muito complexo, né? E a gente tem muito essa bipolarização de Estado intervém, Estado livre, né? Isso aí. E isso é muito importante referenciar. Questão 8, Otinho. Falou JK, né? Faltou JK, o cara ressuscita. Deixou ali, ó, já tem uma coluna que é muito característico, né, pessoal? Quando vocês olham aqui, ó, você já sabe que é Brasília ali. Novo toque de elegância na moderna paisagem brasileira. Cinca Chambord. Tem alguma coisa aí embaixo, não tem? Tem. Olha lá, é da revista Cruzeiro, na década de 60, último ano do governo JK. Então vamos lá, pode passar. Questão rápida, fácil, direta. No anúncio há referências a algumas das transformações ocorridas no Brasil nos anos de 50 e 60. No entanto, tais referências omitem transformações que impactaram segmentos da população. Como então qual é a transformação, né, que vai impactar a sociedade de maneira que muitos segmentos não tenham feito nada. Então vamos lá, pessoal. A. Exaltação da tradição colonial. B. Redução da influência estrangeira. C. Ampliação da imigração internacional. D. Intensificação da desigualdade regional. E. Desconcentração da produção industrial. 50 e 60, pessoal, olha só, começo de 50 você tem o suicídio de Vargas, uma puta instabilidade gerada no momento de transição, Café Filho, Carlos Luz, Lott, Nereu Ramos, para depois o JK assumir. Então, quando você fala de governo na década de 50, o primeiro começo, ali no início do governo Vargas, Eletrobras, Petrobras, BNDE, que era um movimento nacionalista, nacional desenvolvimentista, e depois o JK, que é um modelo também nacional desenvolvimentista, mas com um slogan bem prepotente. Tem uma frase, uma piada assim: eu quero saber onde está a fábrica, não onde está o dono. Isso diz tudo, né, galera? Então, pensa que com o governo JK, principalmente, qual é a grande herança aqui? Qual desses processos aqui é uma herança do governo JK? E aí, senhora Raíssa? 70%. Quase 70%. Letra D.
Olha lá, 70% letra D. Alguma galera ficou aí confuso com a letra E, né, com 15%. Não adianta não, Lameirão, contigo essa porra de confusão. Lá, nas minhas questões é só green. É bullying. É tudo tranquilão. Pode voltar, Raíssa. Então, pessoal, exaltação da tradição colonial. Cara, tu tem uma nova capital, com um novo tipo de bem de consumo, com uma mulher com uma roupa diferentaça, não tem nenhuma tradição colonial aí, que é um impacto que tá ali sofrendo. Mas, na verdade, é uma grande ruptura. Não tem nada a ver. Um adendo. Tem um livro chamado Tudo que é Sólido Desmancha no Ar, do Marshall Berman. O início do livro, ele analisando pelo Alto Brasília. Né? Nossa, cara, eu li esse livro no segundo período, eu acho. E que ele fala de Brasília como o próprio formato de Brasília, como a questão da relação do avião, né? Do decolado, do progresso, tudo menos colonial. Claro, exatamente. Boa. Redução da influência estrangeira, não, você sabe que o JK, pelo contrário, vai trazer várias montadoras para cá, alemãs, americanas, francesas. Não é à toa que a Volkswagen, né, malandra, qual é o carro que ela já joga de linha? Brasília. E, porra, né? Brasília é um clássico da nossa história, já faz parte da cultura do povo brasileiro. E ela tem o nome dessa capital. Então, assim, a influência estrangeira está se intensificando muito nesse momento. O Jânio, quando renunciou, foi embora de Fusca. Então, não tem como você falar que tem uma redução. Pelo contrário, tem um grande aumento. Ampliação da imigração internacional. Pessoal, durante o governo JK, principalmente você vai ter um grande fluxo migratório, tá? E principalmente do Nordeste para o Sudeste e para o Centro-Oeste, que são chamados candangos, né? Que são as grandes massas operárias que foram para construir, que a gente está falando de construir uma cidade, a gente está falando de levantar uma capital no meio do nada, no meio do cerrado, né? Dentro de um projeto proposto pelo comunista Niemeyer. Então, não tem essa ampliação de imigração internacional. Não tem uma diferenciação de processo migratório do que já vinha acontecendo anteriormente. Quando a gente fala de grande ampliação, a gente está falando ali, final do século XIX até o começo do século XX. D, intensificação da desigualdade regional. Guarda. E desconcentração da produção industrial. Se você pensa em desconcentrar a produção industrial, você vai pensar em levar essa indústria para onde? Se levaram na década de 50 para o norte? Levaram a década de 50 para o nordeste? Não, pessoal. Mantiveram o processo industrial concentrado no sudeste, nas grandes megalópolis de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e posteriormente você vai ter uma ampliação para o sul e algumas coisas também montadas no centro-oeste graças a Brasília. Então é a letra D. E aí deixa eu falar com você. A única confusão que você pode tomar é o seguinte, fala assim, pô, professor, mas o Lameirão me explicou que o JK tinha um grande projeto de integração regional, né? Que ele vai criar a SUDN, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Um dos argumentos para se construir Brasília é justamente levar o foco e a atenção da população para o Centro-Oeste e, claro, levar pessoas para lá também, por mais que isso não tenha dado tão certo, mas são projetos frágeis e que, na conclusão, não fazem, não se concretizam. Na real, vai ter vários escândalos de corrupção, né? Ah, sim, uma porrada, né? O JK é um cara que começa o governo com uma tentativa de golpe, teve que ter contragolpe. Depois teve mais 2 tentativas de golpe promovidas pela Aeronáutica. Meu tio-avô, que foi um deles, Zé Lameirão. Seu tio-avô é bem, né? Não, meu avô torturou o Fortunato. Eu te mandei uma... Cara, eu vi o nome do teu avô em algum lugar esses dias. Eu te mandei a foto, não? Não. Putz, esqueci, cara. Mas vai, continua. Desculpa. E aí você tem que reparar que ele tem um governo muito instável, que o pessoal não queria que ele governasse. Eu lembrei, no livro da Lilia Schwartz. Ah, sim, sim. Tem lá. Zé Lameirão, meu tio-avô. Tá vendo? Olha lá, ele quer pegar a doutora que escreveu um livro que tem o avô dele. Ele não vale nada, gente, Lameirão. Tem essa cara de safado mesmo. Porque eu vou escrever a história dela. Vamos lá, mas continua o que tá falando. E aí, qual é a grande relação? O governo dele precisa de governabilidade. Só a própria dificuldade de ele assumir. Então, o que ele tem que fazer? Ele vai leiloar cargo político, por isso você vai ter, tipo, que você tem acusação de você dar cargo num setor administrativo e colocar político no lugar para dar favorecimento a ele conseguir voto. Isso é o que a gente tem até hoje. O JK fez muito isso. Tanto que você vai ter vários escândalos de corrupção. Aí, qual é a propaganda do seu sucessor? Varre, varre a vassourinha. Vai a corrupção, vai a roubalheira, que o povo já está cansado de viver dessa maneira. Que era o doido. Se o bonito é o Juscelino é o bonitão, o Jânio é o feião. Se ele é o corrupto, ele é o honesto. E o JK sobrevive da sua simpatia, originalidade, que
populista, acho que ele é um dos brilhantes, né, cara? Ele consegue fazer... Acho que a única foto do JK que ele não tá rindo é quando ele foi preso na frente ampla da ditadura. O resto, ele é um fenômeno. Então, pessoal, a desigualdade racial se intensifica, mesmo que não fosse a intenção do governo. Beleza? Essa questão é boa. Finados. Questão 9. Gostei de virar entidade. Aquela aqui tá muito boa. Vamos lá, gente. Questão 9. Né? PSD, PTB, UDN, PSP, PDC... MTR, PTN, PST, PSB, PRP, PR, PL, PRT, finados. Correio da Manhã, ano 65. O que a gente chama de golpe dentro do golpe. Vamos lá. Quando você vai ter ali, nesse contexto, o AI-1, que era para ser provisório, lembrando que o governo militar de Castelo, ele transferiria o poder aos civis depois. Né? Só quem era o favorito a ganhar a eleição? JK. Claro, né? Então eles não querem de jeito nenhum. Jamais. Aí o que eles fazem? Eles vão estender o AI-1 de forma permanente e vão instituir o AI-2, onde eles vão regular 2 partidos, o bipartidarismo, né? É muito importante perceber isso. Por isso que esses partidos antigos desaparecem. E você passa a ter o quê? A regulação, um partido da situação e um partido que vai estar relacionado àquela oposição. Mas é qualquer oposição, eles não só fazem isso, como eles vão caçar mandatos, inclusive, do próprio JK. Sim. Tanto que aí a frente ampla vai ser formada em resposta a esse fato. Quando políticos como o próprio Lacerda, que apoiavam a intervenção militar, percebeu e eles deram um golpe dentro do golpe. O Lacerda é muito engraçado, né, cara? Porque ele vai pedir apoio pro João Goulart também na frente ampla. O que tu faria se você fosse João Goulart? Tu falasse assim, eu tô lá no Uruguai, me tiraram do poder, eu tive que ir embora fugido, tá? Fui lá falar com o Brizola ofereceu uma guerra civil, tipo assim, caraca, olha essa responsabilidade, meu irmão. Milhares de pessoas poderiam morrer por minha responsabilidade. Ele foi embora do Brasil para evitar uma guerra. E aí um dos grandes articuladores desse golpe depois falou assim, pô, vamos fazer uma frente ampla aqui para lutar contra a ditadura? E detalhe... Pra que meu irmão? Jango caçado, JK caçado, a frente ampla é pra lançar Lacerda como presidente. E eles apoiaram. Apoiaram, porque é pra democracia, sabe, né? devia ter lá um livro assim, tipo escrito assim, pra inspirar o Jango. Vargas e Prestes, uma relação de amor e ódio. Essa é essa inspiração, né? Pois é, porque é muito... A solidariedade política nesse momento é parecida. Isso é política, gente. Política é uma política. Política é raiz, né? Não tela não, tá, aí. gente? E aí, qual é a grande questão? A imagem foi publicada no jornal Correio da Manhã, no dia de finados, em 75. Sua relação com os direitos políticos existentes no período revela a extinção dos partidos nanicos, B, retomada dos partidos estaduais, C, adoção do bipartidarismo regulado, D, superação do fisiologismo tradicional e E, valorização da representação parlamentar. Raicinha, por favor, uma estatística tranquila para mim. 64% acredita no bipartidarismo. Eu ia chutar 80%. Porém, esses 26% aí, né? Dora, só para me dar trabalho. Vamos lá, volta aí. É a letra A, né? Extinção dos partidos nanicos. O DN, ó, tá aqui, ó. O DN é nanico, PTB é nanico. A primeira linha, PSD, PTB, o DN. Acabou, o resto é nanico, realmente. Mas os 3 pesadões estão ali. Pô, ali é só king size, meu filho. Você só só chicão. Só chicão. Ele ficou bolado, ele comentou lá no nosso comentário do último vídeo no YouTube. Ele falou assim, você me paga porque tu falou que ele pesa. Eu nem lembrava, ótimo. E aí, o que faz? Não, o fim de qualquer partido. Então só vai poder ter 2 partidos. E a Arena não existia, MDB não existiu. E o MDB é composto como se fosse para ser oposição, mas qualquer um pode ser oposição? Pode ser o JK oposição? Não. Pode ser o Jango oposição? Não. É uma oposição controlada. Ou seja, letra C, adoção de um bipartidarismo, Arena, MDB. 2 partidos, regulado. A e 2. Regulado, ou seja, só podem 2. E essa oposição não é qualquer um. Não pode ser trabalhista, não pode ser varguista, não pode ser JK, não pode... É só aquele que eu escolhi. Então aquela oposição que fala, não concordo contigo, mas como eu sou teu amigo, tô junto. Não, pois é, porque é muito louco, imagina, né? Brizola, exilado, João Goulart, exilado, Luiz Carlos Prestes, exilado. Vladimir Palmeira, preso, Gregório Bezerra, preso, Francisco Julião, preso. Então todas as lideranças estudantis, sindicais, de esquerda, estão presos. Então você imagina você jogar contra a Argentina, aí você vai lá e mata o Messi, o Guaí, o Di Maria, o Dybala, o Agüero, e aí, fica fácil pro Brasil. Então, não era uma democratura. Eu gosto muito desse termo, né? Que é do Márcio Moreira Alves, inclusive. Bom, vamos fazer a última aqui então. Clássica do Enem também. E muito fácil.
Só esse ano já entraram no país 3 bilhões de dólares. O pagamento começa a ser feito daqui a 10 anos. Ih, tadinho. Ziraldão, porra, grande cartunista junto com o Enfio. Ainda gosto mais do Enfio, mas esses dois são monstros. Pode passar. No período 64 a 65, a estratégia da ditadura militar abordada na charge foi caracterizada pela priorização da segurança nacional, captação de financiamentos estrangeiros, execução de corte nos gastos públicos, nacionalização de empresas multinacionais, promoção de política de distribuição de renda. Vamos lá, essa aí vai ser mole. 80%, letra B. É comigo, Lamerão. Pessoal. Tá de bobeira. Pode voltar, Raíssa. E aí, galera, não vou nem me prolongar porque é isso mesmo, tá? Captação de financiamentos estrangeiros. A charge é bem clara, tá falando que 3 bilhões de capitais entraram no Brasil. E aí você fala, segurança nacional é uma prioridade? Não estou dizendo que não seja, mas não é o comando da questão. C, corte de gastos públicos. Caraca, meu irmão, os caras fizeram Angra 1, Tucuruí... Até em crise, né? Ponte Rio-Niterói, a Transamazônica, ligando nada ao porra nenhuma. Então, quer dizer, gastaram muito dinheiro com uma infraestrutura, sim, importante, mas com dinheiro que não nos pertencia. Aliança para o progresso. Exatamente. O nacional entreguismo. Nacionalização de empresas multinacionais. Isso é completamente comunista. Se tem uma coisa que eles odeiam é o comunismo, então não tem nada a ver. Pelo contrário, se você pegar o movimento do ABC ali e estudar legal como é que foi o movimento sindical liderado pelo Alemão, pelo Lula e tal, os 75% de aumento que eles conseguiram nas grandes paralisações, 50% foram pagos pelo governo. Tipo assim, o Estado implorou para as empresas não irem embora, falou assim, a gente aumenta o salário deles, mas a gente arca com esses custos, mas vocês permanecem aqui. Então, quer dizer, 25% as empresas pagaram e 50% foi o governo. Então, não tem nacionalização nenhuma. Pelo contrário, vem empresa estrangeira, faz o que você quiser e gera emprego pra gente. E promoção de políticas de distribuição de renda. Obviamente que não. Isso é mais uma característica de um governo de esquerda e jamais no governo militar. O milagre econômico foi marcado por forte salarial, crescimento e com aumento da desigualdade social. Lembrando que as favelas foram verticalizadas a partir da década de 70, ou seja, verticalizadas que moradias que vão se expandir. São José, cara. São José tinha uma favela antes do Parque Industrial chegar, e depois que eles chegaram foi para mais de 50 favelas. Uma coisa impressionante. Eu acho que a gente tem que convidar a Raíssa para vir aqui. Vem pra cá, Raíssa, por favor, para deixar isso aqui um pouco mais bonito. Eu vou virar uma entidade aqui para não atrapalhar a nossa imagem, porque hoje a gente botou a música aqui, o aluno não pode reclamar que estamos sem música. Né? E vamos marcar. Só as cabecinhas. Só tenho que me... Aqui. A gente vai lá. O Lamerão pode ficar com onde ele quiser. É verdade? Fica lá mesmo, mulher. Hoje eu tô de óculos, falando nisso. Pode soltar, DJ, mais uma musiquinha tradicional da gente agora, hein? Sobre o segundo reinado. Crise do segundo reinado, né? A gente tá bem rock and roll. Pode dar uma aumentadinha? Eu quis... Peraí. Não, calma aí. Vamos voltar aqui, quem sabe faz ao vivo. Peraí, vamos lá de novo, Eu quis conter a bula, não vai rolar. Que o Papa não peça sem maçom. Não vou nessa, eu não quero saber, nem quero acreditar que vai ser eminente. Escrava acabou, Madureira quer saber se abandono o Estado, mas vou permanecer. Sem ninguém ao meu lado bastaria. O apoio era tudo que eu queria. Eu dizia, meu trono, não me abandone. Mesmo querendo, eu não vou me enganar. As tropas no passo condenam meus erros, querem já algo novo, moderador nunca mais. Então não proclame república jamais. O exército ia dizer o que houve de errado, e o meu erro foi crer que estava ao meu lado, acabaria. Monarquia era tudo que eu queria. Eu dizia, meu trono, não me abandone jamais. Valeu, galera! Gente, tamo junto, foi obrigado, muito bom Raíssa. estar aqui essas 2 semanas com vocês, dividindo com meu parceiro e hoje com a minha parceira Raíssa aqui, esse momento especial. Beijo histórico aqui, ó, beijo duplo aqui, ó. Semana que vem tem muito mais surpresa, né? Valeu, galera. Vida longa e próspera. Tamo junto.
Cheguei chegando, acertando a prova toda. E que se dane o concorrente, aqui se exploda. Essa vai ser a prova da minha vida. Avisa, ela pode falar que eu cheguei.